Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 166. 167. Meu Deus, tá passando muito rápido. Meu Deus, eu falei aqui 166 e não me corrigiu no off. Desculpa. Olha, ó, pegadinha já tá tendo de 1º de divergência abril da equipe. Então é isso, gente, 167, tá? Você já viu aí quando clicou no episódio, né? 167. Eu sou o André Cantoni e ao meu lado, vocês já ouviram ela, né? A voz da consciência, a Joyce Morastoni. Bem-vindos, Blumencasters. É isso, hoje vamos ter um papo muito legal, um papo sobre empreendedorismo. Empreendedorismo, alguém que nos ajudou aí no nosso sonho de reforma. Foi fantástico, né? Foi. A gente tem uma pessoa aqui nos bastidores aqui que não aguentava mais o meu WhatsApp, provavelmente. A gente vai explicar um pouquinho mais no decorrer do episódio. No decorrer aí, mas a gente realmente está muito honrado aqui de estar recebendo uma pessoa que realmente está impulsionando muito a economia, não só da cidade de Blumenau, isso já há muito tempo, né? Mas também de outras cidades aqui de Santa Catarina. A gente vai conhecer um pouco mais essa jornada, mas também assim a gente está honrado porque foi um parceiro. Recentemente a gente passou por uma obra, por uma reforma, quem acompanha o Blumencast sabe, né, que foi uma verdadeira saga, né? Era para ser 6 meses, né? Era para ser 3 meses e foram 6 meses. Foram 6, né? E cá estamos felizes, né, no nosso novo estúdio, a nossa casa, pintada e colorida pelas tintas da Construcolor, né? Então a gente está muito feliz aqui de estar recebendo o sócio-diretor da Construcolor, Evald Fischer Neto. É isso aí, Seja André. muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, André, Joyce. Prazer a gente poder vir aqui contar um pouco da história da Construcolor, que está aí presente aí em muitos dos lares aqui de Blumenau, da região, enfim, Santa Catarina, né? Verdade. E assim como foi aqui na obra de vocês, a gente acaba sendo uma das últimas etapas, né, da obra, então a pessoa já não tá mais... o desafio acaba sendo nosso, vai né? ficando cada vez a pessoa já não tem mais paciência para decidir nada, né? É isso aí o Rogel cai na mão de vocês muitas mais vezes. ou menos assim. Então quero agradecer mais uma vez o convite. A gente que agradece. Falar um pouco aí da nossa história e jogar um papo aí pro pessoal. Que massa, cara. E antes de mais nada eu quero agradecer, olha só o tamanho do kit que a Construcolor nos deu aqui, o Evald e a Karina prepararam com muito carinho. Eu perguntei se é para sortear ou se pode ficar pra gente. Meu Deus, é um kit festa, né? Eu vou falar para vocês aqui, ó. Aqui embaixo tem uma tábua, né, de carne aqui. Aqui, eu falei brincando que era uma disqueteira, né, do nosso tempo, né, Evald? Com certeza. Tinha muito, né, que rolava muitos CDs aqui, mas na verdade aqui é um kit, né, com faca, com garfo pro churrasco. Cara, aqui o churrasco completo, só falta carne, né? E então tem aqui, ó, um mini cooler, muito bacana, copos aqui, ó, canecas, tem esse copo aqui também, uma squeeze. E que mais? Aqui uma caixinha de som para ficar completo, por isso que não precisa mais de disqueteira, né? E claro, né, para abrir a garrafa aí, ó, de cerveja, mais 2 abridores aqui, ó, finalizando, fechando esse laço muito lindo aqui. Esse kit fantástico da Construcolor, cara. Muito obrigado, tá? Vocês são demais aqui. A gente vai sortear, vai ficar bem legal esse sorteio aqui. Vou deixar aqui pra Joyce. Posso empurrar lá pra ponta, depois tu pega? Uhum. Então, e ele será sorteado entre os nossos membros, né? Os capivaras. Exatamente, porque, inclusive, eu vou falar agora sobre isso. A gente tem um clube de membros aqui, que é os Capivaras, né? A gente tem aí dois planos, né? O Capivaras e o Capivaras Douradas. É uma forma que você tem aí de apoiar o nosso canal, apoiar a nossa produção de conteúdo. Tá aparecendo aí na tela. Tem, né, como eu falei, 2 planos e várias vantagens para você, né? Então você apoia o nosso canal e a gente retribui melhorando o nosso áudio, melhorando o nosso vídeo, né? O nosso conteúdo aqui. E aí você pode participar do grupo exclusivo do WhatsApp, você pode participar de vários eventos que a gente tem, você sabe antecipadamente quais são os próximos convidados, né, os convidados do mês. Estamos aí então inaugurando o mês de abril com o Evald Fischer Neto. E que mais, Joyce? Pode participar também daqui dos bastidores, né? Dos bastidores, dos eventos, tem muita coisa legal aí para quem é membro do Blumencast. E os sorteios, né? De brindes como esse que a gente acabou de receber da Construcolor, né? Entre os nossos membros. Pedir para vocês também se inscreverem no nosso canal, né? Episódios aí inéditos todas as semanas. E se inscreva, deixa teu comentário, isso é bem importante. Vamos interagir aí. A gente sempre responde todos os comentários que vocês colocam.
deixa um like e, se puder também, compartilha esse episódio para chegar cada vez a mais pessoas que querem se inspirar, né, com os episódios, com as histórias aqui das pessoas de Blumenau aqui que constrói verdadeiramente aqui a nossa história, né, a história da nossa cidade, tá? Falar do nosso Instagram, né, Joyce? Sim. Siga o @Blumencast, lá tem muito conteúdo, curiosidades, dicas da onde ir, dicas gastronômicas e curiosidades sobre a história de Blumenau, @Blumencast, tá? E também tem um @Construcolor. Tem. É assim? É @Construcolor. @Construcolor, bem facinho lá. Então, se você também quer... Eu vejo que tem muitas dicas, né, de tintas, dicas de... meio que um faça você mesmo, né? A gente acaba trabalhando um conteúdo mais voltado para as soluções, né? Porque muita gente... as cores as pessoas acabam vendo aí infinitos canais aí que mostram, né, a diversidade de cores que tem. Mas, às vezes, o que o pessoal quer ter de informação é solução, às vezes uma parede com umidade, enfim, um teto que quer pintar diferente, quer fazer um acabamento diferente. Então é um trabalho muito bem feito lá pela Karina e todo o time lá, sempre trazendo soluções para a pintura, né? Maravilha. Então, né, falado aí dos arrobas dos Instagrams aqui, tanto da gente quanto do nosso parceiro. Também pedir para você entrar lá no nosso canal de cortes, tem vários cortes do Blumencast, conteúdos, como a gente costuma falar aqui, né, pílulas, para você que não tem muito tempo de acompanhar o episódio completo. Lá a gente fatia os episódios e coloca lá, disponibiliza para você através do nosso canal de cortes. E agradecer a todo mundo que nos acompanha também pelas plataformas de áudio, né, pelas plataformas aí de podcast, como Spotify, Apple Podcasts e muitos outros. Temos os nossos patrocinadores, né, Joyce? Isso aí. Agradecer a Premier Soft, que é uma empresa de desenvolvimento de software web e aplicativos móveis, e eles também fazem alocação de pessoas, né? Alocação aí de profissionais de TI para uma necessidade pontual que você tenha. Fala com a Premier Soft. A Lavô Blumenau, que fica tanto lá na Avenida Martin Luther, no bairro Vitor Konder, quanto lá na Ponta Aguda, primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau. RSU Engenharia, para você que está precisando e querendo fazer economia de energia elétrica, fala com a RSU Engenharias, e também eles fazem aí a locação de geradores elétricos. Recentemente faltou energia em Blumenau, né, por causa daquela enxurrada que teve. Então, se você eventualmente for fazer aí um evento, alguma coisa que não pode de nenhuma forma faltar energia elétrica, pensa nisso e fala com a RSU Engenharia. Temos também aí o nosso parceiro, a Autoescola Driver. Para mim, né, até agora, já fiz desafio, inclusive no Instagram, ninguém me disse que tem uma carteira de motorista mais barata do que a Autoescola Driver, tá? Então, faça lá agora. Tu sabe de cor? 1.450? Por aí, né? 1.450, 1.450 categoria B. Isso é da época que a gente fez autoescola, né? Olha, eu acho que paguei 990, uma coisa assim. Muito ver, né? Isso em que ano, Evald? Agora eu vou pegar 2006. 2006. Eu fiz em 2009. Então, realmente, para mim, eu acho que a minha eu paguei 1.200, assim. E tudo subiu e a autoescola, né, a carteira da Driver aí continua muito boa de preço, tá? Agência Beaver, né? Então você que quer fazer aí, impulsionar suas vendas, os seus negócios, quer fazer gestão de tráfego, tráfego pago, campanhas publicitárias, tanto online quanto offline, fala com a Agência Beaver. Contabilidade Rampelotti, está chegando aí a declaração de imposto de renda, então não deixe para a última hora, fala com a Contabilidade Rampelotti. Unifique, temos aqui a internet da Unifique, 600 MB, Joyce? 600. Que nos atende muito bem, né? Uhum. Sensacional. Lisinha, não cai, não trava. Fibra ótica da Unifique é sensacional, tá? Inclusive temos também a TV, né? Da Unifique, é muito boa. Falar também da Vimac. Então estamos aí sentados nas cadeiras de escritório da Vimac. Tá confortável aí, Evandro? Muito. Que bom. Então, mandar um abraço aí para todo o pessoal da Vimac, para Jana, para Tati, né? Que sempre nos atende muito bem. A Porto Madeiro, sofás estofados. Ali fica na frente do Norte Shopping, né, ali na marginal da BR-470. ViaCred, né, falar para vocês aí que as assembleias da ViaCred vão até dia 5 de abril, então essa semana encerra aí as assembleias, né, pontuais. Se você ainda não participou das assembleias, dá para participar de forma online gravada e forma online ao vivo, né? Tem também ainda mais algumas presenciais, né, Joyce? Sim, que tem que entrar lá no site da ViaCred. 15 minutinhos. 15 né? minutinhos, é rapidinho, você faz a sua votação lá, tá?
e fica por dentro, né, dos propósitos, das decisões aí do ano de 2023 da ViaCred, tá? E não poderia deixar de faltar a Construcolor Tintas, né? 25 unidades. É isso aí. É muita unidade aí para atender. Inclusive temos uma muito próxima aqui na Itopava Central. Deve pouco, porque 1,5 km daqui talvez. Dá 1,5 km, eu acho. Porque até o Norte Shopping dá 3, então 1,5 km praticamente na frente do posto Zandoná, antigo posto RG, né? Essa foi a nossa segunda unidade. Olha só, que legal. Porque Itopava Central aqui é fortíssima. É o bairro aí que agora tá todo mundo... Já tá há um tempo, né? Mas agora cada vez mais o pessoal olhando pro crescimento de Blumenau, olhando para Itopava Central. Pro norte, né? Exatamente, que é onde cresce mais, né? E é isso, gente. Então, agradecer aí todos os nossos parceiros e patrocinadores. Falamos tudo, Joyce? Falamos tudo. Então, vamos falar agora sobre história. Queremos lhe conhecer, Evald. Bom, eu acho que assim, eu estava até brincando hoje, contribuo aqui falando um pouco da história da Construcolor, né? Até porque quem começou o negócio, de fato, foi a minha mãe e meu pai. Então, ano que vem a gente vai completar 40 anos de empresa. Caramba. Então é uma história assim... 84, então. São 4 décadas aí praticamente, né, de muito trabalho e dedicação. Então eu tive, eu vou dizer um pouco de sorte, talvez, né, de ter entrado junto aí. Acho que comecei mais no poder de decisão ali por 2009, por aí, 2010. Mas assim, é um trabalho que eu só consegui contribuir para o crescimento porque eles plantaram lá atrás, né? Sim. Com muitos desafios, um negócio novo, né? E como é que começou assim a história da Construcolor? Teu pai trabalhava com o quê? Como é que ele teve essa ideia de começar? Como é que tudo começou? Meu pai trabalhava numa distribuidora de bebida, junto com um tio meu, que era o proprietário dessa distribuidora, e a minha mãe trabalhava em banco. E o meu tio, na época, vendeu a distribuidora e o meu pai ficou um pouco sem saber o que fazer, porque ele tinha um cargo de responsabilidade dentro dessa distribuidora e provavelmente não iria continuar lá, como não continuou. E nessa mesma época, em 83, a gente teve uma grande enchente em Blumenau. Sim. E logo em 84 teve mais uma grande enchente. E aconteceu ali um acaso que o meu pai, com a ideia de, poxa, deu talvez assim um material de construção, alguma coisa para reconstruir a cidade, aí uma loja de tintas, aí esse meu tio que acabou vendendo a distribuidora, ele tinha alguém que trabalhava no meio do ramo, e o meu pai há anos atrás tinha trabalhado numa empresa aqui em Blumenau que se chama Teca, né? Muitos blumenauenses trabalharam na clássica. Teca. E quando ele trabalhou esse período na Teca, ele fez uma amizade com um senhor, que era o seu Anselmo, que trabalhava na pintura. E aí, quando surgiu a ideia, vamos montar um negócio, uma loja de tinta, ele, vou falar com o Anselmo lá, que eu trabalhei com ele, que entende tudo de pintura, né? E aconteceu isso. Então, tipo assim, a cidade demandava, né, uma reconstrução, né, muitas casas atingidas e tal. Ele sabia que era uma oportunidade de trabalhar com tipo material de construção de algum segmento, mas ele escolheu tintas daí, por já conhecer o seu Anselmo. Isso aí. Que podia ajudar ele, né? Com certeza. E aí, eles imaginavam, a tinta vai vender. Pode ser que não venda, sei lá, roupa agora, mas tinta vai vender. E aí ele, então, junto com o seu Anselmo, né, montaram o negócio. O meu pai começou com a sociedade com esse meu tio que vendeu o negócio. Então, meu pai não tinha condição financeira, esse meu tio acabava que tinha, aportando, né? Ali aportou o dinheiro e passou-se, acho que 2 anos, um pouco mais, um pouco menos. O meu pai acabou comprando a participação e ficou dono sozinho do negócio. E o seu Anselmo trabalhou até 2014 e se aposentou na empresa. Então, ele tem 3 filhos, dos 3, 2 trabalharam na empresa. Então é um tipo, praticamente um membro da família, assim, né? É uma pessoa assim, muito 10, a gente tem contato com ele e contribuiu muito para o crescimento da empresa, né? Porque o meu pai, se for avaliar lá no início, não entendia nada de tinta. E quem entendia era ele. Então, dividiram o negócio, um ficava mais na parte ali de atender o cliente, né? Porque que era o seu Anselmo? Que era o seu Anselmo. No início é meio que tu chutar, correr pro gol, capricear, fazer de tudo, né? Então, acho que a gente sabe um pouco como é que é, né, Joyce? O Evald e a Karina estavam vendo como é que é os bastidores aqui agora.
correria que é. Mas isso acaba dando uma certa base para a empresa. Uma musculatura, né? A gente acompanha hoje, né? Vê que às vezes as pessoas, mas como é que vocês conseguiram chegar a ter 25 lojas? E, enfim, tem gente que tem 100, 1000, né? Sim. Mas é o tempo, né? Exato, cara. Então, às vezes a gente quer atropelar algumas coisas, eu vejo, né? Até, às vezes, um colaborador novo que chega, vamos fazer assim, assado. E a gente percebe que o tempo é que acaba determinando algumas coisas e dando algumas direções, né? Exato, vai ajeitando, né? A famosa frase, né? No andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando. É isso aí. Porque eu imagino que lá o teu pai, em 84, ele só queria que aquela loja desse certo. Ele precisava sustentar a família. Exatamente, né? Então, as coisas elas vão acontecendo e vão se complementando realmente ao longo do... Cara, esse aqui tá funcionando, tá rodando 100%, aí tu pode pensar em novos projetos, né? Então, a gente tem muito isso, sabe? Porque é esse tempo que cria a cultura da empresa. Porque... Das duas, uma. Hoje, quando alguém vai montar um negócio, então às vezes as pessoas perguntam, poxa, vamos montar um negócio e, mas é o marketing, é RH. Quando tu começa uma empresa, meio que tu tem que fazer de tudo. Então, para te conseguir criar essas pessoas que vão fazer com que a cultura da tua empresa, né, se concretize, se forme, é só o tempo. Exato. Então, às vezes a gente quer pular algumas etapas que acabam dando errado, né? Então... E como é importante, cara, isso que tu tá citando, assim, porque a gente tá vivendo hoje isso, né? E tomara que daqui a quase 40 anos, talvez não precise tanto, né? Tomara que antes, né? Mas que a gente se torne uma Construcolor dentro do nosso segmento, né? De produção de conteúdo. Vai muito antes, né? Cara, porque assim, isso que tu falou, sabe? De estar em várias áreas da empresa, de atuar em várias áreas da empresa, que daí tu acaba entendendo, né? Tu cria essa musculatura em tudo, porque, não, eu criei aqui, eu sou só do comercial e eu já tô contratando uma pessoa lá pro RH. Cara, quando como é que tu vai pedir para que aquele RH tenha a mesma essência, o mesmo DNA que tu, se tu nunca vivenciou aquilo, entende? Isso, e às vezes a empresa não tem nem envergadura para aquilo, né? Exato, começa a inchar de uma forma totalmente desnecessária. Acaba não tendo mais... fluxo, né, cara? E aí tu vê... É fatal, né, para a empresa. Exatamente, então a gente vê isso por nós aqui, né? Hoje a gente edita, a gente cuida da parte de redes sociais, a gente faz os templates, a gente entende um pouco dos algoritmos, né, que são tão difíceis de serem entendidos e administrados. Quando a gente perceber que a gente está no ponto certo de contratar alguém, a gente já vai poder dizer, e até mesmo quando aquela pessoa dizer, faz isso ou faz aquilo, a gente já vai ter um certo conhecimento, né, para poder dizer, não, essa pessoa aqui, ela está pensando corretamente ou não, né? Porque se eu sou leigo e a pessoa é muito técnica, eu simplesmente vou deixar, e aí às vezes as atitudes dela não sendo donas do negócio, ou seja, não necessitando tanto, às vezes vão ser mais, digamos, menos conservadoras, né? E muito arrojadas. E às vezes aquela área específica que essa pessoa está trabalhando é a mais importante para a empresa. E tu acaba colocando algumas coisas a perder, né? Exato. Então, eu tenho muito isso comigo, que o tempo ele vai dando alguns direcionamentos e isso vai fazendo com que a empresa se torne mais forte, tenha uma cultura mais forte e com isso possa prosperar cada vez mais. E Construcolor sempre foi desde o início o nome. Sempre foi. Isso é uma coisa que eu às vezes pego no pé assim, né, das pessoas, às vezes é o dono e aí ele começa a colocar o nome do dono tintas, né? Ou tipo as iniciais, né? Bota lá J alguma coisa, igual no meu pai é Reinaldo Fischer, RF Tintas, enfim. É muito isso, muito clássico aqui, né? Principalmente nos comércios aqui locais de Blumenau. E que bom que ele já teve essa visão de um nome bem comercial. Foram bem felizes, né, com essa escolha, porque o nome remete àquilo que faz. Ele é autoexplicativo e demais. Desde do nosso... A gente tem o mesmo CNPJ desde 1º de setembro de 1984. Então já começou como Construcolor. Antes do aniversário de Blumenau. É isso aí. É porque na época, até isso já questionei meu pai, né? Mas por que dia 1º de setembro, dia 2 é porque na época tu mandava pra junta comercial, demorava pra ter o retorno e tal. Então, provavelmente ele não tem assim a recordação exata, mas assim, mandaram e dia 1º de setembro saiu, tá aqui o CNPJ. Antes das 5 da tarde, antes do feriado, carimbaram e devolveram. E aí já iniciou com esse nome. Sim.
e a coisa foi acontecendo. Fantástico, cara. O nome mesmo é pequeno, né? É simples, autoexplicativo, moderno ao mesmo tempo, né? Pular em 84... Isso, ele foi, se eu não cometeu o erro, mas a gente abriu o CNPJ em 84 e já começou com o nome. E no início dos anos 90, aí conseguiu no INPI, o registro da marca e tudo mais, né? Sim. Porque também era outra situação, outra né? Hoje época, a marca é a primeira coisa que se tem de tomar cuidado, né? E na época não, montava um negócio. Se a gente for pegar em Blumenau, várias empresas, né, grandes aí, ficaram um tempo bastante grande sem registrar a sua marca, né? E aí foi um cuidado que na época já se teve, né? No início dos anos 90, já vamos registrar a marca para não ter problema. Exato. E aí como é que acontece esses primeiros anos, assim, como a gente falou, muito para consolidar? Para simplificar, né? O início, desafio total, né? Então depois dessa primeira enchente, tiveram outras 2 ou 3 enchentes menores. Então tem lá de a loja totalmente alagada, acho que 93, eu acho. Que foi a primeira loja, né? Isso é importante. É na Itopava Norte. Onde é hoje. É onde é hoje. Então ali na Avenida Lisboa. Sim. Então... Perto da igreja ali, Isso, né? Começou... É o nosso hoje ponto menos comercial de todos. Então quando começou, não vai dar certo aqui, porque essa avenida não é tão comercial, o movimento dela é uma via que o pessoal passa para cortar caminho e tal. Mas enfim, começou, o trabalho foi começando, foi sendo feito, né? Então, esse seu Anselmo contribuiu muito, porque como ele era da pintura, ele já conhecia outros pintores. Então, desde lá do começo, o trabalho já era feito muito em parceria com os pintores. Sim. Então, meio que o DNA assim, da empresa foi construído com o feedback do que vinha das obras. Eu preciso... Porque na época só se comprava tinta e material de construção, né? Sim. Foi a primeira loja especializada em tintas. Então, o pintor ia no material de construção, acabava não encontrando aquilo que precisava, né? E eram vendidos apenas branco, marrom, 3 ou 4 cores, areia, gelo, e acabou, né? As casas de Blumenau era toda essa cor. Isso aí. E quem queria tinha que fazer meio que botar um colorante para misturar. Pigmento e tal. E aí eles viram essa oportunidade com os pintores e foram fazendo um trabalho. Que é uma coisa que até hoje tem, né? Eu vejo assim, treinamentos, a gente está sempre fazendo um trabalho ali, né? Junto com os pintores, né? Trazendo novas técnicas. Eu acho que isso a gente conseguiu evoluir dentro do negócio, né? Trouxe daquela maneira que a gente fazia lá atrás, que era pegar as informações dos pintores, trazer para dentro da loja. Porque eu vou te dar um exemplo. O pintor, alguém contratava lá o seu João para pintar a casa. E quem que vai... onde é que vamos pegar a tinta? Aí esse seu João, pega na Construcolor, que eu já conheço e tal. Então é um trabalho que começou lá atrás. Aí hoje as pessoas, poxa, eu falo com o pintor e o pintor diz, compra na Construcolor. Como é que vocês fazem isso? É que é muito tempo fazendo um trabalho e dando assim esse suporte que acabam precisando. E isso até internamente a gente tem sempre esse desafio, porque conforme tu vais crescendo, a empresa vai ampliando, né? Treinar os colaboradores, treinar a equipe de vendas para trabalhar e ter o mesmo conhecimento técnico que tem pintores ali que tem anos já de experiência é um grande desafio, né? Exato. Então a gente está sempre tentando reinventar e melhorar a equipe. É interessante isso, porque diferente talvez da maioria dos comércios, ali a gente está falando então de 3 pontas importantes, né? Que é o cliente, o consumidor, né? Digamos o dono da obra, vocês que fornecem a tinta, mas tem um importante elemento ali que é o pintor, né? Que ele é um influenciador, né? Ele influencia, ele diz, não, compra na Construcolor que lá vai ter, né? Eu brinco lá que a gente acaba lidando com o dinheiro dos outros, né? Porque o pintor indica às vezes a loja, claro, tem infinidade de clientes que já é cliente do dia a dia, enfim, né? Mas aquele pintor que, vamos supor, trouxe um cliente novo, ele está confiando no nosso trabalho para atender o cliente dele. Então, isso é bem delicado, porque daí ele vai comprando lá um volume X de tinta, chega lá, já tem um tanto para pagar, ele tem que confiar que a gente entregou aquilo para o pintor, que aquilo foi utilizado mesmo na obra. Então, para conseguir
criar essa confiança é muito trabalho, né? É muito tempo aí. E outra coisa, cara, fazendo a coisa com honestidade, transparência. Fazendo só um paralelo aqui do que foi a nossa obra, uma coisa que eu preciso elogiar, e talvez não, com certeza tu ouça isso todos os dias, assim, é a velocidade do atendimento, cara, da Construcolor. Era um negócio absurdo, cara. A Joyce, que era a nossa gerente de obras aqui, ela mandava um WhatsApp. Às vezes em 2 horas estava aqui o carro da Construcolor chegando, pedia de manhã, chegava à tarde. Era logística, né? Se eu pedisse de manhã à tarde, eu estava aqui. É um negócio muito assim que prático. A gente ficava... porque... Bom, obra, né? O pintor falou, cara, tá acabando a massa corrida aqui. Ai, meu Deus, o cara vai ficar parado, o cara vai embora, ele só vai voltar no dia de amanhã. Tu só quer que a obra acabe, né? Que a obra ande, que cada minuto é importante, né? Aí a gente mandava lá, a Joyce mandava no WhatsApp lá, cara, já tava ali à tarde, ou seja, não ficava o tempo ocioso, sabe? A logística de vocês é incrível. Eu agradeço, né, o comentário, mas isso a gente acha às vezes até que tá demorando lá dentro. Porque sempre tem que ter esse pensamento de posso melhorar, né, cara? Nunca pode ficar na zona de conforto. Então, eu acabo brincando com a equipe, às vezes o pessoal, poxa, a gente recebe às vezes um elogio, eu sempre digo, vamos deixar o elogio, obrigado, é bom para ter uma dose de coisa boa, mas vamos lá. Sim, vamos tentar sempre antecipar alguns minutos, né? Meu pai é de origem alemã, então ele tem ele é uma pessoa muito disciplinada, muito regrada, né? E ele sempre diz, Evaldo, a minha irmã que é a Martina, né, que é sócia junto, ele diz, a gente só evolui na crítica, nunca no elogio. Então a gente acaba assim, recebe um elogio, mas... Fica até meio assim, de receber um elogio. Mais ou menos assim. Então, a gente tem que fazer melhor. Tem que, às vezes, entregar no mesmo período, tem que estar sempre trabalhando. Mas é uma brincadeira nossa, mas que acaba refletindo na ponta e... Sim. Até porque o pessoal da Construcolor vai assistir, né? Daí, então o Evaldi tem que, como gestor, né? Ele não pode dar muita folga, né? Tem que dar uma puxada. Mas a equipe é muito comprometida, então acaba realmente, que eu não tenho essa de vou chegar, vou cobrar. A gente é muito liberal lá dentro, sabe? Com todo mundo. Então, quando chega no momento de alguém... ou falar, ou ter uma conversa um pouco mais séria, é normal, né? Sim. Acaba acontecendo, mas a própria equipe se ajusta e se cobra, então é muito tranquilo isso. Eu vejo que a nossa equipe, assim, ela é leve, né? Então, existem momentos, claro, que a gente acaba tendo os seus maiores desafios, né? Mas no contexto geral é uma equipe bem alegre aí, que acaba tocando. E a gente teve a oportunidade de conhecer, porque onde é a primeira unidade é o centro de distribuição, né? Isso. É gigante, é enorme lá. A gente entrou e viu torres, né, de latas de tinta e tal. E o pessoal carregando os caminhões, assim, a gente vê uma sinergia muito bacana acontecendo, todo mundo sabendo, né, do objetivo, né, da meta que precisa ser alcançado, que é encher um caminhão, que é fazer a entrega no tempo, né, combinado com o cliente ou combinado com aquela unidade que está para receber. Então a gente fez esse tour, assim, realmente é um reloginho muito ajustado, assim, a gente ia percorrendo, ia vendo o pessoal lá do comercial muito atencioso, extremamente simpático. Não é porque vocês estão aqui, mas é realmente assim, a gente percebe isso em outras unidades também da Construcolor, assim, é muito legal, cara. A gente tem quase um circuito lá dentro, né? Então o pessoal, por exemplo, a gente comentou do estoque, né? A gente tem alguns filtros que acabam trazendo uma maior assertividade no estoque. Por quê? Porque o estoque ele é o dinheiro, né? Exato. Então, acaba tendo a conferência na entrada, tem a conferência para onde aquela mercadoria vai estar localizada dentro do estoque, depois tem a conferência de saída para a filial que vai, e lá na filial que acaba recebendo essa mercadoria, ela tem mais a conferência de entrada e de saída quando entrega para o cliente. Então, a gente foi implantando vários filtros para trazer essa assertividade. Então, isso acaba... Para quem vê de fora lá e olha um pouco da nossa operação, realmente enxerga isso. Porque é um caminho que todo mundo que entra já sabe, é assim, separa. É um processo que deu certo. Isso. E a gente replica para todas as lojas, né? Que bacana.
E aí tu tava falando, puxando um pouquinho então pra origem ali, que o seu Anselmo tinha um contato com os pintores, né? E que isso... E aí eles começaram a fazer esse trabalho, né? Porta a porta, e atendendo as obras e tal. E aí as coisas foram caminhando. E a tua mãe também... A minha mãe sempre mais na parte financeira, né? E 4 filhos em casa, então tinha que dar conta de ajudar na empresa e ainda cuidar da filhos, casa. Então, tanto quanto meu pai na dedicação ali, né? E aí as coisas foram acontecendo. De 84 até os anos 90, o Brasil passou por algumas, né, situações econômicas que bem acabaram difíceis. Na época tendo aí as moedas, né? Então, hiperinflação. Isso, vários planos aí que acabaram dificultando na época até mercadoria, né? E uma das coisas que a gente tem lá é que todo desafio, para nós, ele nos faz evoluir. Então, quando o primeiro desafio lá, talvez que, claro, dos que a gente sabe de maior proporção, né? Foi que em 88, com esse problema de preços e tudo mais, as vendas iam bem, a empresa estava com seus 4 anos de atividade, e aí o volume de venda dela para aquela unidade que ela tinha, o meu pai queria fazer alguns pedidos, só que o fornecedor ele tinha um volume X que ele entregava, porque a mercadoria meio que dobrava de valor de um dia para o outro, por causa da inflação e tudo mais. E ele não conseguia comprar mais. Então ele disse, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro CNPJ para conseguir comprar num outro CNPJ. Então a ideia não era nem ter uma segunda loja, mas aí contabilidade, mas tu tens que ter uma segunda loja, que senão isso vai te dar problema e tal. Não, então vamos montar uma segunda loja. Aí que foi a ideia de montar na Itopava Central. Aí o meu pai tinha um irmão, aí tudo, enfim. Daí ele falou, vamos montar uma filial. E aí começou essa filial, mas com a ideia só de poder comprar um pouco a mais para abastecer a loja, né? Aquilo ali era mais para isso. Só que aí aquela segunda loja também começou a ir bem, começou a girar e tudo mais. Entendi. E aí aos pouquinhos foi criando mais força, né? Foi dentro de Blumenau fazendo um trabalho e tudo mais. A Itopava Norte, ela começou ali porque, tipo, vocês moravam ali perto? Não, é porque esse prédio onde a gente tem hoje a loja, do outro lado, ele é do meu avô. E aí o meu avô falou pro meu pai, olha, eu vou te deixar ficar aí 6 meses, te dar uma carência de aluguel. E então foi assim. Teve um patrocínio. Mais ou menos assim. Então, falou, e era pai do teu pai mesmo? Não, da minha mãe. Era sogro dele. Sogro. Então sogro ele falou, bom. Bom, E aí ele falou, eu deixo tu ficar tanto tempo e depois tu me paga o aluguel ou te dou um desconto, assim, enfim, né? E aí ele começou ali, surgiu depois o tempo de comprar o imóvel da frente. Para sair daquele aluguel, e aí as coisas vão caminhando, né? E aí a loja dali da Itopava Central tem quantos anos, então, se vai ter... Ela abriu em 88. 88, 4 anos depois, né? Mas é uma loja bem pequena, assim, tem foto no nosso Instagram. Quando começou, né? Lá, porque hoje a loja é grande, né? Hoje e começou também no imóvel alugado, depois acabou a gente construiu aquele prédio ali, também é próprio, e aí a loja foi crescendo, e ela cresceu muito até 2012 mais ou menos, teve uma certa estagnação de 2012 a 2020 e aqui pós-pandemia é a loja que está aí despontando. Caramba. É a top 1 mesmo da... a gente tem assim 4 lojas que giram na segunda colocação. A primeira é a matriz, é difícil assim que vai ter alguma que vai chegar, talvez vai, mas demora. Aí viemos com Briga de Balneário Camboriú, a da Itopava Central e a da Água Verde. Então as 3 vêm ali na disputa acirrada. Caramba, que massa. E depois vem Briga de Timbó, vem algumas outras lojas assim que acabam... São 25, né? Pelo amor de Deus, né? Pra saber tudo, mas com certeza tu tá por dentro, né? E às vezes pega uma certa unidade que acaba pegando uma obra maior, então também acaba consumindo um pouco de volume naquela unidade. E assim pode ter alguma coisa de sazonalidade, por exemplo, balneário. Balneário é difícil, né? Porque não é agora não mais. Quando abriu tinha um pouco isso. Agora já tem um... Sim, mas tem Itapema também, né? Tem Itapema também. Mas assim, Itapema já é uma cidade... mas balneário ainda é bem mais do que Itapema.
Cara, então abriu então teu pai também deve ter aquela síndrome da etiquetadora, né, cara, que tinha que trocar os preços isso. Lá, de manhã era um preço, à tarde era outro, assim cara, como quem passou por esse período assim como tinha a oportunidade de tu rentabilizar, né, também tinha de tu perder, porque se tu não repassasse no tu tava perdendo dinheiro, né, tu ficava no prejuízo, é terrível. E assim, aí tem algumas histórias, né, que meu pai conta, que na época quando teve o congelamento do negócio da poupança, o meu pai não tinha dinheiro, então ele tinha que pagar lá os boletos para o fornecedor. Aí tu poderia pagar para alguém que tinha aquele dinheiro que estava retido lá na poupança. Então ele fazia isso, então me dá um desconto, eu vou pagar aqui para ti. Usava isso. Como para negociar. Então usou desse desafio, né, para conseguir melhorar o negócio na época. E aí, depois de quanto tempo que foi qual que foi a terceira unidade? Aí nesse período de 88, a gente pode considerar até mais ou menos 2005. O meu irmão, que começou já desde pequeno também na loja. Ele é mais velho que tu? Ele é mais velho. Ele trabalhou com meu pai e ajudou muito nessa parte de sistema e tudo mais, né? A gente, até uma das curiosidades, foi a primeira empresa, a primeira loja do Sul a ter uma máquina tintométrica, daquelas que faz a pigmentação automática. Cara. Então, na época, foi a 7ª máquina do Brasil. Poxa. E aí o meu irmão foi um dos responsáveis por entender disso, né? Hoje é tão simples, mas na época era uma novidade, né? E será que vai vender? Porque o pessoal só compra 3 cores, 4. Então ele foi e ele trabalhou na empresa até 2005. E aí de 2005 ele saiu, foi montar uma loja para ele própria, de tintas em Pomerode. E aí eu até aquele período ficava mais, aí também um pouco mais novo, né? Aí quando ele sai, eu entro mais para dar um suporte com o trabalho que ele fazia pro meu pai. E aí a gente ficou até 2009, ele com a loja dele e a gente trabalhando na Construcolor. Em 2009, aí eu tô na reta final da faculdade. Isso, aí junto com a minha irmã e tal, vamos pai, vamos crescer, vamos aumentar um pouco, vamos ampliar, né? Abrir mais uma loja. Ele bem resistente, né? Olha, eu acho que 2 tá bom, pô, a gente já, né, tá tão bom assim, pra que mais e tal. Se incomodar. E aí foi ali um trabalho que a gente acabou fazendo de abrir uma loja no Garcia. E quando meu pai teve essa sensibilidade, acho que até para todos nós, né, mas ele por ter mais essa visão de para que abrir mais, né, viu ali os pintores todos, eu já não estava mais atravessando a cidade para ir comprar lá na Itopava Norte, estava complicado por causa do trânsito e tal. Aí aquilo parece que veio assim como um reforço, sabe? A gente tem que crescer. Vamos crescer, vamos abrir mais loja. Aí virou quase que uma obsessão? Dele, assim, agora, poxa, vamos pra onde? Vamos abrir em Blumenau, mais uma? Vamos. Ele abriu o tabuleiro do banco imobiliário lá e começou E aí a gente começou a fazer um trabalho, só que, claro, na época, com as oportunidades que a gente tinha, né, que eram talvez menores do que hoje, né? Então a gente abriu na Água Verde, aí demorava, às vezes, como demorou 2, 3 anos para uma loja conseguir se estruturar, né? Ter venda para se manter, para dar resultado. Inicialmente é a venda das outras que nutrem, né? Isso aí. E o nosso setor, ele é ainda mais difícil, porque tinta não é um negócio eu quero ir lá comprar tinta. Então tu pode fazer uma promoção, tu vai vender, muito segmentado. Hoje pode ir lá botar tinta 50% de desconto. Se tu não tá precisando de uma lata de tinta, tu não vai comprar. Exatamente. Ninguém compra para deixar outros segmentos não, né? Às vezes oportunidade, é uma compra casual e uma compra de oportunidade. Uma roupa que se tu baixar o preço, enfim, supermercado, né? E aí quando tu abre um negócio, o cliente ele já tá tão acostumado a comprar em determinado fornecedor, que daí tu tem que buscar esse cliente. Então a gente, quando foi começando a abrir as primeiras filiais, teve essa dificuldade, né? Então, vamos buscar onde é que está o cliente. Então, tu podia fazer patrocinado, podia fazer tudo e não vem cliente. O cliente já está acostumado com as lojas próximas dele, né? Então, vocês têm que fincar a bandeira lá e trazer. E aí que começa novamente o pintor, né? Então, a gente chega num lugar, poxa, vamos entender quem são os pintores, vamos tentar trazer
esse pessoal, para eles dar uma orientação. E aí, de uma em uma, vai fazendo esse trabalho. Deixa eu fazer um parênteses para te perguntar. Aí teu irmão abriu aquela em Pomerode, assim, surgiu algum tipo de mal-estar ou isso foi super combinado? Não, aí ali foi não mal-estar, mas assim, eu acho que ele e do meu pai acabavam divergindo de algumas ideias. Né? Normal em família, normal, né? E aí isso fez até bem ele ter montado o negócio dele, porque depois criou até uma harmonia, né? Sim. Ele pôde aplicar as ideias dele, né, de forma independente, né? E os dois estavam certos, né? Mas cada um tinha um posicionamento e tem que se respeitar, Sim. né? E aí em 2015, aí ele já tinha aberto mais uma loja em Timbó na época. Aí ele decide partir para uma outra área, E aí a gente acaba comprando as duas unidades dele, tanto a de Pomerode quanto a de Timbó. Aí unifica, vira Construcolor e tudo mais. E aí começa um trabalho. Então a gente abriu Garcia Velha, Água Verde lá, né? Depois abriu Indaial. Aí quando chegamos em Indaial, ele tinha essas duas. Sim. Então fez todo sentido para nós. A gente estava crescendo regional, né? Exato. E aí fomos a Pomerode e Timbó. Aí depois a gente foi para Rio do Sul. E aí... depois que foi Gaspar, e aí foi indo pro litoral, chegamos em Florianópolis, e agora a última que a gente abriu foi em Ituporanga, no Alto Vale. Caramba, velho. Então, mas sempre foi assim, não foi um negócio, a gente não traçou vamos abrir tal loja em tal lugar, não. Conforme a gente percebia que existia uma oportunidade na região, na cidade, a gente foi fazendo estudo, foi implantando para daí abrir. Isso que eu ia te perguntar, Evald, como é que é feito assim esse estudo, esse mapeamento? Como é que vocês percebem essa necessidade assim? Quem está no ramo, quem está no segmento, acaba sabendo pelo feeling já aonde que tem oportunidade. Então a gente vê assim, e às vezes não é pela população, porque a gente tem cidade que tem o dobro de habitantes, vamos supor, tem cidade, vou te dar um exemplo, que tem 50 mil habitantes e uma de 100 mil habitantes, e aquela de 50 mil vende quase o dobro daquela que tem 100 mil. Mas por quê? Porque às vezes regionalmente aquele cliente, aquele público, ele reforma mais a casa, ele pinta mais. Um exemplo é Pomerode. Então Pomerode o pessoal está sempre pintando. Todo final do ano tem que pintar a calçada, vai pintar, vai dar uma demão na casa, e aí acaba comprando alguns produtos que são mais específicos. Eu vou passar, sei lá, um produto X lá na parede para ter uma durabilidade maior e tal. Sim. E também vai do perfil do consumidor. Eu digo assim, a gente... duas cidades que são muito próximas e que os perfis assim são completamente diferentes. Timbó e Indaial. Nossa. Quando a gente abriu nessas duas cidades, Timbó era assim, ó. Tu chegava, tu oferecia pro cliente, que daí a gente chega com o nosso formato de atendimento daqui. Então a gente chegou lá, ó, vou mostrar pro cliente aquilo que eu tenho de solução, né? Aí tu oferece lá, ó, a gente tem tal coisa, mas vai pintar o quê? Isso é uma garagem, é uma área que fica aberta, é uma área que pega sol, chuva, enfim. Para dar aquela consultoria, né? Exatamente. Aí o cliente, isso é perfil, tá? O perfil do cliente de Timbó, isso claro, na grande maioria, é claro que existem exceções, né? Estou falando assim a grosso modo. Ele diz, que bom que tu me perguntou, poxa, tem uma grade assim, tá enferrujada. Aí tu cria uma venda um pouco mais composta, né? Melhor. E assertiva, né? E assertiva. E já em Indaial, o público mas tu pergunta pra ele, como é que tá lá? O que tu quer saber da minha garagem? O que tu quer saber da minha casa? Entendeu? Ele já é um público mais desconfiado. Então, para ti conseguir criar uma segurança, criar uma confiança, já é mais difícil. Então, a abordagem tem que ser outra. Exato. Então, a gente aprendeu muito isso na dor, sabe? Teve que... Que tem coisas, né? Tem processos, como tu deu o exemplo da logística, que ela pode ser colocada para todas as unidades, né? Para todas as filiais. Mas, por exemplo, o atendimento, o balcão ali, né? A mesa é muito cultural, né? E se tu pegar em Blumenau, duas lojas, às vezes bairros diferentes, vendem produtos completamente diferentes. Cara, é um negócio assim que é inexplicável. Talvez assim, vão até, não sei, né, se é o caso, mas a gente percebe assim que são públicos diferentes, o próprio Garcia e sei lá, Itupava Central. É totalmente diferente. Né? São públicos muito diferentes numa mesma cidade. Eu vou te dizer assim, que o público da Itupava Central, depois que tu conquista, ele é um público muito fiel. Só que ele também não é um público de muita conversa. Ele vem, faz a compra. Já o Garcia já é mais muito relacionamento, sargento juntos, e vem, o pessoal faz brincadeira, fica mais na loja, toma um café. Então a gente girando as lojas, tu vê assim
uma mudança bastante grande mesmo. E aí, já que tu citou o Sargento Juncos, assim, eu quero parabenizar, e aí aqui a Tacarina, né, que é do marketing aqui, coordenadora, gerente. De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. E porque vocês fizeram algo muito interessante, até, não vou falar difícil, mas marcas, né, grandes, assim, locais, regionais, assim, pegarem influenciadores digitais, criadores de conteúdo da internet. Eu acho que hoje até está um pouco mais fácil, assim, mas vocês já fazem esse trabalho já de mais tempo com criadores, né? Eu lembro, o Sargento Juncos, sempre que tem uma inauguração, né, tá lá, presente, tá presente, ele vai mostrando e vocês deixam muito livre para ele ser, né, o personagem que as brincadeiras que ele faz e quem gosta do conteúdo dele acaba ficando naquela propaganda, naquela publicidade, porque ele não tem que transformar e agora eu estou apresentando aqui a tinta, esses pincéis e tal. Não. Então isso é muito legal, essa liberdade que vocês dão. Eu lembro que eu já vi ali com o Obelix também, vocês já chamaram o Janho, né? Também. Muito legal. É que na verdade a relação que a gente acaba tendo com esse digital influencer, enfim, né? Ela não é para ele vender mais o nosso produto. Porque, como eu falei, ele fazendo uma propaganda não vai fazer com que a pessoa, vou lá comprar uma lata de tinta. Mas tu acaba tendo um vínculo, né, mais institucional. Sim. Então, tu valoriza a marca. Então, pega o exemplo do Sargento Juncos, eu acho que o mais bacana, né? Então, ele é do Garcia, o pessoal... Poxa, se sente bem com ele lá, e a gente é meio que um suporte para ele. A loja aqui tá para ser usada. Ele virou embaixador da marca ali, né? Então é muito legal assim essa conexão, e cada criador de conteúdo que vocês contratam e com essa liberdade que vocês dão, acaba podendo, né, obviamente tendo essa liberdade de colocar dentro do seu próprio universo, né? Então o Obelix vai falar da forma dele, o Janho vai falar da forma dele, cada um com o seu perfil, né? Com seus bordões, com seus dizeres, e aí sim consegue atingir o público deles, que é o que vocês querem, né? Estar presente nessa... e acaba trazendo uma certa leveza, né? Isso. Então, porque vira uma brincadeira, né? Uma coisa... Sai um pouco daquela coisa tão comercial, né? Exatamente. Então, já que tu não se sente tão à vontade de receber elogio, mas receba mais um, tá? Não, obrigado. não se sinta tão desconcertado, mas realmente, cara, é muito legal assim de ver empresas grandes, porque algumas empresas, assim, isso é normal do mercado, não só de Blumenau, do Brasil e do mundo. Quando elas chegam num determinado patamar, elas pensam, hoje eu sou autossustentável, né? Eu sou autossuficiente, eu não preciso mais, né, de nenhum tipo. Não, e vocês têm essa humildade para reconhecer que sempre dá para melhorar, que sempre dá para inovar. E em todas as áreas, né? É na logística, é no atendimento, é na abertura de novas unidades e é no marketing também, fazendo esse trabalho. Esse trabalho interno que a gente acaba tendo, e hoje... com as mídias sociais, com tudo que está aí, eu acho que pessoas é o grande desafio, né? Eu imagino que o pessoal que vem aqui falar, né, deve mencionar muito isso, né? Porque para te conseguir ter uma equipe engajada e que esteja animada em fazer um negócio, ela tem que estar bem, não só na empresa, muitas vezes em casa e tudo mais, né? E o nosso... maior desafio é conseguir fazer com que a equipe sempre esteja animada. E isso não é tarefa fácil. Não, motivação. Porque aí vem a pessoa, se ela não está bem financeiramente, se ela não está bem de saúde, se ela não está bem com a família. Então, respinga tudo dentro da empresa. Exatamente, que é o período que ela mais fica na empresa. E esse cuidado, né, desse ambiente corporativo, ele é difícil, né? Sim. Porque nem todo mundo está bem todo dia. Exato. Né? Então a gente buscou um dos exemplos assim que a gente trouxe para dentro é o GPTW. Então a Karina que está aqui junto, ela é uma das responsáveis interno lá de fazer esse trabalho. O GPTW a gente começou de 2019 para 2020. Então foi uma maneira de a gente conseguir medir como é que estava o clima organizacional dentro da empresa. E no primeiro ano a gente só recebeu o selo, no segundo a gente ranqueou, né? Então a gente ranqueou em Santa Catarina, ficamos em 22º? 22º, E agora no ano passado, a gente, na verdade foi esse ano que foi recebido, né?
a gente ficou em 6º no varejo nacional. Então, isso é reflexo de um trabalho que é feito lá dentro, né? Sim. Então, na pesquisa de satisfação, a gente alcançou 91% de toda a equipe. E é um dos mecanismos, então a gente vai trazendo alguns mecanismos. O GPTW é um deles, para sempre estar vendo atento, como é que tá, né? o clima dentro da empresa. São coisas assim que, se tu não tem uma métrica para avaliar, aquilo ali vai se tornando que nem um incêndio, né? O princípio do incêndio, ele é uma fagulha, daí ele vai tomando conta, de repente tu não consegue mais tomar conta. E as mídias sociais, a gente vê, as pessoas acabam vendo aquilo ali como uma verdade, né? São muito boas, a gente tá lá, faz, né? Interage sempre, mas às vezes tem coisas que nem sempre são a realidade lá, né? Então, tanto é que vê aí separação, tá tudo muito em alta, né? Exato. Porque às vezes a gente acha que a felicidade tá lá, é um prato bom, é uma viagem. E a verdade são só quadros, né? São só frames, né? São só fotos, né? Daquele momento, né? E da vida, a verdade é o dia a dia, acordar cedo, é trabalhar, é ouvir desaforo, muitas vezes chorar. E se manter ainda alegre, né? Então, a gente tenta transformar esse clima bom para a equipe. E eu acho que, ainda falando assim, né, dos criadores de conteúdo ali, assim, a própria equipe se sente valorizada, porque daí o criador vem, fala com o atendente, daí ele vê que ele tá se vendo lá, né, naquela página, né, que teve aquela interação. Então eu acho que isso também ajuda no clima da empresa. Com certeza. E assim, às vezes a gente eu vou te falar, como a minha característica já é de alguém um pouco mais sério, assim como talvez puxei isso um pouco do meu pai, eu pessoalmente não dava valor a algumas coisas que a gente faz hoje e eu vejo como isso é importante. Sim. Então, às vezes uma lembrança num dia que sei lá, uma Páscoa agora que a gente vai ter, a Páscoa, dia do trabalho, e o GPTW ele traz muito isso. Então eu, se me perguntasse antes, eu não faria, porque eu achava que aquilo, vou dar um bombom, que seja às vezes uma mensagem. Eu achava que aquilo não fazia muito, não causava impacto. E hoje eu reconheço lá, junto com as meninas todas lá que fazem esse trabalho, digo, cara, eu estava errado, e a gente tem que... E isso também tem que convergir, né, para isso. Isso aí é um ponto muito importante, né, do papel de um gestor, né? Reconhecer, saber que nem sempre vai estar certo, tu tens as tuas convicções e eu acredito que tu vai tentar levar o máximo que tu conseguir até que te provem o contrário, né? E uma vez provado o contrário, tu vai reconhecer isso. Né? E a gente vai, igual um time de futebol, né? A gente vai acertando aí o campo, né? Pra jogar e tanto eu quanto a minha irmã lá, que é mais a parte financeira, às vezes ela já, poxa, vamos fazer tal coisa. Eu já na primeira, não. Mas já sabe, não deixa. Amanhã nós vamos. Não que eu não com clima ruim, mas eu digo, eu acho que será. Aí, é verdade, vamos fazer, eu acho que vai dar certo. É que tu não consegue dizer o sim de cara, tu precisa de um tempo para maturar a ideia, é isso? Esse é o teu perfil? Não acho isso. Eu às vezes não acredito muito naquela ideia. Então eu penso, poxa, isso aqui vai trazer mais ônus ou mais bônus? Então, porque tu faz, a partir do momento que tu faz uma vez, tu vai ter que estar fazendo de novo. Aí vira direito adquirido. É isso aí. Então, um exemplo hoje a gente tem lá, no dia do aniversário a pessoa pega folga. Aí, poxa, no começo porque assim, depois vai ser se o cara ficar trabalhando todo ano no aniversário. Se tu tirar, tirou, daí já vira, aí já não passa mais no GPTW. É isso aí. Então a gente daí tu tem que hoje fazer essa avaliação antes. Sim. Mas tudo que tem sido feito lá tem contribuído, e né? Uma coisa é tu ter uma loja, outra coisa é tu ter 25 lojas com várias pessoas, às vezes fazendo aniversário no mesmo dia. Às vezes no mesmo setor, e às vezes ter que cobrir aquela folga daquela pessoa, enfim. Então... Vocês não estão fazendo, como é que é, a seleção por data de... Não. Talvez vai chegar num momento que a gente vai ter que fazer essa avaliação. Né? Cara, deixa eu te perguntar, qual que das 25 unidades que foi a mais difícil de implantar, por algum motivo, por alguma curiosidade, assim? Eu acho que Rio do Sul foi de grande dificuldade, mas aí mais por causa do imóvel na época, que não tinha liberação e tal. Vocês usam... E a própria loja daí, de falar de cliente, para entender que a gente mais... Penou.
foi em Dayal. Ah, sim. E hoje é uma loja assim que... Sim, vocês pegaram o jeito e aí cara, vai muito bem. Entendi. Mas no começo, assim... E vou te falar, foi importante essa loja, porque ela trouxe para nós um conhecimento. Sim. Então daí vocês não precisaram tentar forçar esse atendimento nas outras. Isso. Opa, o público assim, vamos nos adaptar. E aí a gente chegou em outras unidades, né? Que eu lembro assim, ó, aqui o perfil é tipo em Dayal. Vamos ter que ir um pouco diferente. Tem que ter um pouco mais de paciência. Já criou uma referência ali, né? E assim, cara, eu vou te dizer, em Dayal, tu podia às vezes falar, vou botar pra metade do preço a tinta. O cara não tinha confiança. Mas será que isso é tinta mesmo? Que tá ali? Então te traz assim uma resiliência, né? Porque tu passa pelos maiores desafios e consegue superar, e aí na próxima né? Tu já sabe mais ou menos o caminho. Então, Rio do Sul pela questão da... eu lembro que lá a gente teve mais parte de prefeitura que não liberava, aí nós tínhamos uma data para abrir e quase que não deu para abrir naquela data, e já tinha os colaboradores contratados. Sim. Mas assim, coisa que... E aí todas as unidades são próprias? Não, tem alugadas? Não, das 25 a gente tem 8 unidades próprias. E aí... Porque hoje a gente faz a avaliação se vale a pena imobilizar, né, todo esse capital né, numa construção. E às vezes tem lojas que a gente em Florianópolis, lá que é embaixo de algum prédio maior, não é inviável, né, tu fazer um investimento para aquele prédio, para aquela unidade ser própria. E às vezes, não sei se é o que vocês pensam assim, né? Iniciar uma cidade alugando um imóvel para testar também. E aí... ou não, porque isso é um estudo já muito aprofundado para testar, né? Isso assim é uma coisa que, pelo menos para mim, né? Eu vejo lá tanto com meu pai com a minha irmã, a gente abre uma loja para dar certo. Não tem como, não tem a possibilidade de dar errado, né? Eu digo mais no sentido assim de depois querer ir para um imóvel maior, assim, nesse sentido. Aconteceu no Garcia. A gente abriu numa esquina. E pouco depois o imóvel da esquina, na outra esquina, foi à venda. Aí deu certo, casou de a gente comprar aquele imóvel, até um casarão antigo. Lindo demais, eu ia falar, cara, que massa. A gente restaurou o casarão, né, manteve ele e fez anexo um prédio novo para... Aí tem estoque lá, refeitório e tudo mais. Entendi. Então lá deu certo, né? Então, até tem uma outra que tá para acontecer uma situação um pouco semelhante, mas não é em Blumenau. Que talvez dê certo de comprar um imóvel também, mas é assim, não foi uma coisa planejada quando a gente abriu a loja. A ideia era abrir a loja, ok. Se veio, deu certo, aí sim, né? Mas não era a ideia. Evo, de quanto tempo assim vocês ficam planejando uma nova unidade assim? Não, se eu te dissesse, não tem um cronograma, não tem uma receita. Cara, é oportunidade. Às vezes pode ser que hoje eu diga, a gente não vamos segurar e tal, e aí amanhã surge uma oportunidade. Por exemplo, assim, se a gente for avaliar a situação econômica, a gente está agora aproveitando, o mercado está um pouco, a gente não sabe o que vai acontecer, está todo mundo um pouco nessa dúvida, então a gente está usando esse momento para melhorar o nosso trabalho internamente lá. Poxa, a gente abriu muita loja, então a gente tem que botar às vezes as coisas... em algumas áreas lá com mais organização e tal. Então a gente está usando a gente usou pelo menos esses 3 meses agora para botar a casa em ordem em algumas coisas. E isso faz tu enxergar algumas oportunidades também, né? Então a gente vai lançar provavelmente no segundo semestre um negócio bem bacana, uma coisa mais itinerante, uma loja um pouco diferente. Mas a gente tem outros 2 projetos de loja, que a gente tem daí 2 imóveis próprios, são 2 cidades no Alto Vale. Então, que a gente pretende aí abrir loja, mas eu não vou te dizer assim, vamos abrir tal data, porque a gente está realmente avaliando aí os... Sim, mas está mapeado já. Está mapeado. E uma coisa que tu falou das lojas e inovações... Foi a loja ali da matriz ali que tem aquela Store in Store da Bela Janela, né? Uma parceria legal, né? Que foi feita. Isso, a gente começou em 2020. Quando a gente abriu a 20ª loja lá em Porto Belo. Aquela lá que teve a primeira. A gente começou lá. Então a ideia era trazer alguma coisa diferente. Poxa, a 20ª loja, a gente tem que ter algum apelo para... Tipo um marco assim. Isso, para fazer essa loja lá ser diferente. Pô, a 20ª. E aí, numa conversa com o Beto, com o Alexandre, que trabalha lá junto com o Beto,
Vamos. Aí, a gente já estava participando do que eles fazem a reforma das casas, né? Muito legal, esse também é um projeto muito massa. Então a gente já participa com eles já há algum tempo. E nisso, poxa, cara, será que cabe o tecido? Porque não era cortina o negócio, era o tecido de parede que eles têm. Sim. Então, vamos passar o tecido. Será que não vende lá na loja o tecido de parede? Podia fazer um teste, será que não? O Beto, vocês conheceram ele, né? Todo empolgado e tal. Falei, olha, a gente pode pensar no negócio. Mas tu chegou a pensar que isso poderia, de certa forma, canibalizar o teu produto? Tipo, em vez de pintar, eu vou... Não, porque já existiu o papel de parede, né? Sim. Eu acho que é um produto complementar, né? A tinta, ela vai precisar de qualquer maneira estar lá, nem que seja para fazer uma base, para quando tu tirar vai ter que pintar de novo. Então seria um complemento. E aí, numa dessas conversas, o Alexandre lá me apresentou e falou, cara, a gente está com um projeto que a gente quer montar dentro de algumas lojas, uma loja da Bela Janela. Cara, aí aquilo casou assim. Cara, a gente vai abrir a 20ª loja, o produto que a gente já tinha conversado, acho que tem tudo a ver e tal. E aí juntamos lá as ideias e surgiu. E, cara, é um negócio que vem dando certo, assim, mês a mês a gente vai enxergando o crescimento. Então, o pessoal hoje vem na loja, tinta, né? Então, esse cliente que ele vai voltar para comprar essa cortina ou esse tecido de parede, ele vai demorar mais, sei lá, quanto tempo para trocar isso na casa dele. Então, a gente tá meio que fazendo uma base boa para vender esse produto. E já vende legal, mas a gente acredita muito que isso é uma coisa assim, mais 1-2 anos vai acabar dando um retorno ainda maior. Eu achei bem diferente, assim, né? Duas empresas se juntarem para fazer isso, né? No mesmo local, claro que é um local à parte, mas dentro, né, da unidade, assim, tem todas as características, né, dali da Bela Janela, tem os mostruários e tudo. E tu traz até um ambiente novo dentro da empresa que traz um certo requinte, né? Então a loja de tinta, poxa, por que tem que ser suja? Tem que estar lá, Não, vamos fazer um negócio diferente, vamos manter limpo. A gente agora está reformando, até aproveitando a deixa, a loja da Itopava Central está sendo toda reformada. Então a gente está fazendo o mesmo padrão que é ali na Itopava Norte, tudo com porcelanato, vai ter a Bela Janela ali. Então, aí vai ser a terceira ou tem mais já? Bela Janela... Não, a gente tem 11 ou 12 unidades. Cara... 12 unidades. Em Blumenau, então, tem na Itopava Norte, vai ter só na Itopava Norte, tu vê. E vai ter agora na Itopava Central, aí depois vai para Água Verde e por último vai pro Garcia, porque é o roteiro das reformas das lojas, né? Entendi. Então, aí no Alto Vale a gente tem Rio do Sul e Tuporanga, aí no litoral... Porto Belo, né, que foi a primeira. Porto Belo, aí tem em Balneário Camboriú, tem nas duas de Brusque, tem nas duas de... uma de Itajaí... Tijuca, São João Batista, Navegantes e assim vai. E tipo assim, o combinado que vocês fizeram uma participação no produto ou eles pagam tipo um aluguel para... começou com a ideia de eles terem a equipe deles ali dentro. E aí a gente começou assim, eles tinham até colaborador deles trabalhando com a gente. Só que a gente viu que ficava complicado para eles controlarem e para a gente controlar. Então, no fim, a gente acabou fazendo um acordo comercial que a gente compra e revende o produto deles. E já nesse acordo comercial acaba contemplando essa questão desse espaço, dessa locação e tudo mais. A mão de obra, no caso, isso, né? Aí é nossa. Até perfeito. porque daí o treinamento que a pessoa vai ter para fazer o atendimento na Bela Janela é o mesmo da Construcolor. Entendi. E também na hora de passar no caixa, passa no caixa da Construcolor, né? Não precisa de um caixa à parte. E eu remunero também o vendedor que atende na Construcolor, né? Então a gente acaba conseguindo juntar o negócio, né? Porque no início a gente percebeu que podia criar assim, atende lá, que aquilo lá é Bela Janela, isso aqui é Construcolor. Então isso foi um cuidado assim que a gente viu já logo no início. Não, tem que ser uma coisa... promover os dois, impulsionar os dois, né? E aí a gente foi costurando isso, né? E assim, foi talvez os 3 primeiros meses de adaptação e depois a coisa aconteceu. Legal. Muito legal, cara, muito massa. E aí, tu tinhas falado que tu começou em 2009? Mais assim... Mais na gestão, digamos, né? Porque na faculdade a gente tinha o TCC que eu fiz foi para abrir uma filial, né? Então, eu fiz usando assim o trabalho da faculdade com o estudo da abertura da loja do Garcia.
Então, coloquei meio que aquele projeto assim, ó, vamos fazer isso aqui dar certo. E aí a coisa... Muitos TCCs não chegam à prática, né? O teu foi até a O meu execução. Foi mais virado da prática pro teórico, né? Então não foi um negócio assim, vou botar o que eu botei aqui, vou abrir na loja. Não, eu vou tentar transformar aqui pro teórico a ideia que a gente já tem para... Mas o TCC tu fez antes que a loja? Fiz antes que a loja, sim. Mas a ideia já era, né? Então, meio que foi aproveitado Sim. E antes, assim, o teu começo sempre, tipo, de jovem, assim? Sempre dentro da loja. Já estava na loja, sempre, tu atendia? O que tu meus fazia? Pais, quando abriram a loja já, nesse prédio ali que eu comentei que é do meu avô, eles moravam em cima. Então ali, quando eu nasci, até tem fotos aí, eu já dentro da loja de bebê, assim. E aí a loja, conforme meu pai foi pro prédio da frente, ele também fez a casa para morar em cima. Então a gente morou lá. Eles moraram até um ano e meio atrás, meus pais, né? Aí saíram, foram morar num apartamento. E eu morei até 2016. Pô. Então, assim, era casa e trabalho era a mesma coisa. Né? Então, a gente... tem um lado bom, né? E tem um lado ruim, mas eu sempre enxergo que é melhor o lado bom, né? A casa próxima do trabalho? Porque daí chega no sábado à tarde, às vezes alguém precisa de uma tinta, bate lá na porta. Só abre ali. Isso foi. Ou às vezes num domingo de manhã, chegava da festa, lá 8 horas da manhã, cara às vezes algum pintor, parceiro lá, campainha e tal, cara, eu tô pintando lá no shopping, tô pintando não sei onde. Sim. E não tem como negar, né? Exatamente. Viu? Não é só... empresas de gás, né? Que o cara bate lá para atender, né? De tinta também tinha isso. E a gente, meu pai também, enfim, a família toda, né? Sim. E aí, mas foi assim, foi um período muito bom. Morar em cima da empresa, né? Cara, um outro período bom que deve ter sido para vocês, economicamente falando, foi na pandemia, né? Porque explodiu, todo mundo foi para dentro de casa e começou a perceber que, isso aqui pode ser melhorado, e aí a gente viu que a construção civil como um todo, assim, foi muito bom. Né? O primeiro impacto, acho que como para todos os segmentos, foi complicado, né? Aquele primeiro mês ali. Sim, mas depois, da incerteza, né? E a gente, na pandemia, abriu 10 lojas. Né? Meu, cara. Então, foi assim... E aí que vem o problema, tinha falta também de matéria-prima, de tinta e tal. Então, a gente tinha que se virar em atender com o nosso estoque, as lojas, montar a loja nova, fazer estoque de loja nova. Então, a pandemia, para nós, assim, foi um grande impulso, né? Sim. Transformou, assim, o negócio. Então, mas eu digo assim que... trouxe coisas boas e trouxe coisas também difíceis, ruins, né? Porque o pessoal tudo com o negócio da saúde e tudo, né? Acabou complicando. Então a gente teve assim uma série de fatores que, né, acabam desgastando, né? Então as pessoas ficaram em alguns momentos mais tristes e tudo mais. Só que eu acho que agora aos poucos as coisas todas estão voltando ao normal, né? Sim, exatamente. Mas foi, saber que 10 lojas abertas né, nesse período aí. E máscara, e vem pra cá, e vem pra lá. Entrega e o cliente não quer receber e deixa no portão. Enfim, eu acho que todos os segmentos que passaram por isso, se adaptar, né? E às vezes um colaborador ou que tinha um medo maior, né? Não vou trabalhar, aí o home office. A gente não tinha home office. Pois é, né? Porque... O home office ele era comum em empresas de TI, software, enfim, né? E a gente teve que... Então, fez também com que a gente evoluísse nessa questão, né? Ô, Evaldi, e cara, a loja ali, a gente fala muito de tinta, mas cara, tem de tudo ali no sentido, tudo pro pintor, né? Tem, a gente tem rodapé, tem roda-teto, tem... Temos roda-teto da Construcolor aqui, ficou lindo rodapé o nosso... também. O rodapé também, é verdade. Mas o roda-teto depois tu precisa dar uma olhada ali, que foi feito muito bacana ali, ó, a gente fez um ambiente, né? Só dividido ali pelo roda-teto, né? Nossa sala de jantar ficou separada muito legal. pelo roda-teto. Roda-teto ou aquele do meio de parede? Isso. Aí roda-meio. O Boiserri. O roda-meio. Esse aí. Esse é da Apex ali que a gente conversou antes. Muito legal. Então, a gente tem assim alguns produtos que a gente até acaba sendo... O rodapé é um deles. A gente só tem uma outra empresa em Santa Catarina que vende mais rodapé que a gente, desse modelo. Então é um negócio que o pessoal não acaba tendo muita, né?
não tem essa consciência porque não conhece, né? Mas a gente vende muito rodapé. Roda-teto tipo, não é uma empresa especializada em rodapés, não, né? Mas acaba sendo uma comodidade pro cliente, né? Que ele tá lá e o rodapé ele vem depois da tinta, porque daí a parede já tá pintada. Exatamente. Então tu acaba agregando aquilo na mão de obra, né? E tem a entrega, que é gratuita. Já bota tudo é um negócio grande, né? Que tu não vai trazer, né, sozinho. Carro, então... né? E aí que o negócio da Bela Janela também, para nós, assim, vislumbrou um horizonte legal. Que é o pintor poder colocar a cortina e o tecido de parede. Porque hoje o pintor, se a gente pegar, às vezes, um dia de chuva, um dia que tá complicado, a tinta não segue e tal, tu dás uma outra oportunidade. Então, hoje, quem que tu vai chamar para colocar uma cortina? Claro, fora eu tô falando das que são feitas sob medida, tal. Existem muitas empresas que, é claro, fazem um trabalho muito mais até capacitados nessa questão, né? Mas como o produto da Bela Janela, ele é mais voltado para o uso mais comum, o pintor ele pode fazer essa instalação. Perfeito. Então, se tu perguntar assim, quem tu vai contratar para colocar uma cortina na tua casa? Tu não sabes. Né? Tu vai pro Google, tu vai procurar, tu vai pedir um cartão de alguém, Então a gente vislumbrou essa ideia de realmente trazer o pintor para ter mais essa frente de trabalho na obra. Então assim, ele já tem essa questão de colocar o rodapé, o rodateto, poxa, por que não uma cortina e por que não tecido de parede? E isso tá girando agora, tá? O pessoal tá se capacitando para fazer isso. Então é ali o nosso maior objetivo ainda. Então, claro, o cliente final ele, né, é o que acaba comprando, mas trazer o pintor para essa direção. Dá mais oportunidades para ele. Mais uma oportunidade. Né? E aí reforça o relacionamento. E isso a gente viu em Porto Belo, que é uma cidade que atende muito lá no verão, os pintores acabam parando. Porque a pessoa que que passa o verão lá, ela não quer obra na casa dela. Sim, ela quer curtir a casa. Ela quer curtir, mas em contrapartida ela usa aquele período que ela tá lá para colocar uma cortina, para fazer alguma coisa. E aí a gente quer trazer o pintor para fazer esse trabalho. Mas vocês perceberam, porque de um tempo para cá criou-se, não sei como é que tá hoje, assim, né? Eu fui cria disso daquela moda do faça você mesmo, né? Então, tipo, tinha programa na Globo, né? O É de Casa e tal, sempre ensinando a fazer alguma coisa e tal. Vocês sentiram um aumento devido a isso, assim? Muitos tutoriais de YouTube, né? Bastante canais crescendo nesse sentido, assim. Eu acho assim, existe muito faça você mesmo, mas eu não vejo que ele aumentou. É um pouco... A gente olha assim, às vezes é legal olhar o vídeo e tal, mas a pessoa ir lá fazer aquilo é difícil. Aqui vocês contrataram um pintor para fazer? Agora sim, mas como eu falei, teve uma época que eu tava muito metido a fazer isso. Daí eu fiz sabe aqueles tijolinho, daí eu fui botando tijolinho ali para revestir. Daí, a primeira massa corrida que eu botei nas paredes, que a parede veio bruta, digamos, só com uma tinta mesmo, assim, né? Ela veio toda porosa, daí fui eu que fiz, assim, mas era porque eu tava muito, assim, nessa fase, assim, mas, cara, depois... Mas eu acho que é isso aí, a pessoa faço uma vez, daqui a pouco, depois cara, tu vê não o tem trabalho mais paciência, que dá. é isso aí. Tanto que foi difícil eu convencê-lo de reformar, certo? Ele tinha essa lembrança de sofrimento. Sujeirada e tudo. Isso tu podes ver até pelo trabalho de vocês aqui. Enfim, uma loja de tinta, pô, vou montar um podcast. Tu achas que é daquela maneira e, né? Quando tu começa a ver tudo que envolve fazer aquele trabalho... O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Então, pode fazer, mas a qualidade talvez não vai ser tão boa quanto alguém que já está ali fazendo aquele trabalho, né? Com uma qualidade, né? Eu achei que pudesse ter tido, assim, um pico... Porque isso é uma cultura muito forte dos americanos, né? Que tem aquelas garagens cheias de ferramentas e os caras fazem eles mesmos, né? Constroem muita coisa e tal... E eu senti isso um pouco, né, há uns 10 anos atrás, assim, que começou a ter muito isso, né, de fazer mesmo. E era uma coisa que nós até os fornecedores imaginavam como tendência. E não se concretizou. Existe esse público, claro, né? Sim. Mas eu vejo assim, igual... A gente às vezes vê vou fazer um prato de comida diferente em casa. Tu vai fazer, mas tu não vai deixar de ir no restaurante, porque, entendeu? Eu acho que são coisas assim que
vão acabar, não vou dizer que eu não vou pintar uma parede, mas quando for um negócio mais, eu vou chamar um pintor, vou chamar alguém que entende. Exatamente. E não é um público que, digamos, ficou assim, não foi uma cultura que ficou, que hoje, digamos, representa eu falo regionalmente aqui, né? Pelo menos em Santa Catarina, que a gente tem uma participação, pegou, né? eu acho que é um pouco mais fraco. Né? Sim. E aí a gente estava falando do mix de produto. Isso é uma coisa que foi, sim, eu acredito que naturalmente foi se encaixando assim, né? Vocês foram colocando cada vez mais, aumentando o mix de produto de vocês. Né? A gente está em constante adaptação do mix, né? Porque às vezes tem coisas que a gente imagina que não faz muito sentido e tu começa a ver, ligado com a obra, dá certo. Aí tu faz um piloto, coloca numa loja para sentir. E aí vai vendo que a coisa vai acontecendo, né? E isso é uma coisa eu acho muito louca, assim, né? Tu tem que testar vários produtos, saber se dá ou não dá, tipo assim, lona. Era uma coisa que eu acho que a gente não deve trabalhar 10 anos com lona. E é um negócio que hoje vende, assim, tá na curva ABC lá, vende pra caramba, né, lona, né? Então, e outros produtos, né? Protepiso, que vai no piso, que também para proteger. E esses produtos eles vão surgindo, vão tomando o corpo, né? O pintor, o cliente final, todo mundo vai gostando e daqui a pouco eles acabam tendo um giro significativo no negócio, né? Que louco, né? Por isso que a gente, né, vocês sempre tem que estar atento, né? Cloro. Cara, cloro, assim, não dá conta, sabe? E o cloro ainda é um produto mais específico porque ele tem um prazo de validade extremamente curto. Porque ele perde a força, né? A eficácia. Então, assim, tu tem que ter um estoque, assim, bem afinado. Bem afinado, porque senão... Então, tudo isso é no detalhe, né? E entre outros itens, assim, que agora não me vem à cabeça, mas que acabam atendendo aí o mercado. É muita coisa, né? Como administrador, ter que pensar, né, em pessoal, eu sei que tu tens um time, né? Mas assim, no pessoal, na questão do treinamento, no relacionamento com os pintores, no relacionamento com o cliente final, no marketing, olhar essa curva de produtos, abrir novas unidades, saber o que aquela unidade que de repente está patinando um pouco mais está precisando. Eu acho que equacionar todas essas questões é o mais difícil. Exato. Hoje em dia você tem final de semana? Eu vou te dizer assim que eu tô agora mudando um pouco tentando mudar a minha forma de viver assim, o lazer e a empresa, né? Porque principalmente da pandemia para cá foi empresa assim 24 horas por dia. Só que aí essa dosagem ela tem que ser feita, porque senão a família não aguenta, né? Daí eu tenho esposa, tenho uma menina, a minha esposa tá grávida, vamos ter mais uma menina. Então assim, tu acaba tendo que delegar um pouco de tempo para a família que antes eu não delegava porque senão não aguenta, né? E é exaustivo daí, né? Então agora eu tô tentando me conscientizar, né? Então tô mudando um pouquinho e a gente vê que com as pessoas fazendo cada um aquilo que elas têm as suas atribuições bem feitas, a empresa vai melhor do que quando a gente acha que sabe fazer de tudo e às vezes não dá conta, né? Às vezes a gente, como tem os perfis, né, mais liberais, mais democráticos, mais centralizadores e tal, mas eu acho que sempre que o dono, assim, né, a pessoa que dá, digamos, a palavra final, assim, sempre vai ter aquele cuidado, né, cara? E é difícil mesmo de se desligar disso, né? E assim... Mas as pessoas vão provando também, né? Cada pessoa no lugar certo vai provando que, poxa, ela sabe dar conta. E assim, só quem tá dentro do negócio para conseguir dizer, poxa, eu tenho que mudar nisso, tenho que mudar naquilo, porque eu era assim, nível hard, sabe? Olhava a câmera 10 horas da noite para ver se os computadores estavam desligados, as lojas, era assim, sabe? Só que isso vai te consumindo de uma maneira que daqui a pouco tu vê que tu não tá mais produtivo. Né? Então hoje eu tento focar em coisas assim mais estratégicas para trazer maior resultado para a empresa. Então, e a gente com felicidade assim criou um time bem engajado, né? E por que eu falei antes da cultura e do tempo?
Porque hoje a gente tem, por exemplo, o Diego, que está há 15 anos, que é braço direito nessa parte administrativa, o André, o Eduardo, que estão cada um 20 anos na empresa. Então, tempo de casa para levar a cultura para as outras lojas, né, para toda a equipe. E assim, muita gente de 10, 12 anos que está ali, assim, que já tem uma vida lá dentro, né? Então, só assim para conseguir crescer, né? Eu vejo que, às vezes, como eu falei antes, às vezes alguém que abre uma empresa nova, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, cara, vai ter que passar por essas etapas, senão não vai dar certo. Não é sustentável, né? Quantos colaboradores tem? Em torno de 300. Bastante. É uma galera. Ô Joyce, o que tu acha da gente ir para as perguntas? E se o Evald for lembrando de pontos importantes que talvez tenha esquecido, a gente aproveita aí nessa nossa reta final. Vamos sim. Começar com a pergunta do Sargento Jones. Aí, falando nele. Como ele faz para estar pessoalmente em várias lojas ao mesmo tempo? É mágica? Eu já circulei até o final do ano passado, eu já tinha um roteiro, sempre que eu tentava levar ele à risca, né? E agora, nesse primeiro trimestre, como eu falei, desse nosso direcionamento de ajustar um pouco alguns pontos internamente, eu estou um pouco mais na matriz, que é ali na Itoupava Norte. Não sei se vocês conheceram o administrativo, um dia talvez era de fazer uma visita. No administrativo não. Não, né? A gente mudou agora, fez uma reforma lá, colocou o administrativo junto. E eu tô assim um pouco mais direcionado agora internamente no administrativo, né, por algumas questões estratégicas. Mas senão eu sempre tentava passar em todas as lojas, a cada máximo 2 semanas, passar em todas as lojas. Só que isso vai ficando cada vez mais difícil, né? E até porque a gente Eu achei que ele ia falar a cada 3 meses, em todas as lojas. Não, nesses primeiros 3 meses teve loja que eu não visitei. Foi assim, bem difícil pra mim. Porque eu tava acostumado a... Só que aí pra conseguir fazer isso... Na mesma semana tu visitava todas as lojas? Não, a cada 2 semanas. A cada 2 semanas tu conseguia fazer todas. Girar todas as lojas. Só que aí é muito na estrada, chegar meia-noite em casa, né? Então... Isso acaba desgastando bastante a gente, né? Até na questão de saúde. Então, esse primeiro trimestre eu me dediquei mais internamente aqui na nossa matriz. Mas se não é cronograma, não tem muito, né? Vou sair, vou ficar, vou voltar no outro dia. E assim a gente vai fazendo, né? A última loja que foi inaugurada foi a de Ituporanga. Foi em dezembro. E até uma outra situação, vocês estiveram ali na nossa matriz, né? Onde tem o estoque. A gente hoje ali está completamente, o nosso estoque ele está, não tem mais como crescer. Então a gente já tem um outro projeto, já tem um outro terreno que a gente quer construir um centro de distribuição maior, né? Então tudo isso também a gente está agora em cima de projetos e tudo mais. Então eu tô alocando meu tempo mais nessa questão, né, estratégica, para conseguir dar suporte para crescimento. Que é bem isso, né, cara? Como tu falou, equacionar, né? Porque, tu abre um monte de loja. Abrindo um monte de loja demanda mais logística, né? E o estoque precisa ser maior, o CD, né, precisa ser maior para poder alimentar, nutrir essas unidades. Aí tu meio que cria esse problema de não ter. Aí tu dá um jeito ali. Aí depois, né, sempre vai ter... E assim, para manter um padrão, um desafio, cara, eu vou te dizer assim, é para tudo, porque daí é material de limpeza para todas as lojas, a gente tem infinidade de coisas que a gente quer seguir um padrão. Então, tem que DANF, que é o papel da nota fiscal, se vocês receberam aqui, ele é timbrado, ele tem é personalizado, aí vai os computadores, aí tem que melhorar o TI, tem que melhorar... Para abrir uma loja, às vezes a pessoa, abriu a loja de menos, né? Não, agora cara, a retaguarda, ela aí o pessoal de compras, marketing, aí contratação, formar a equipe, aí a equipe muitas vezes vem treinar em Blumenau para conseguir pegar um pouco da essência da loja. Então, o abrir a loja não é o mais complicado. O complicado é a retaguarda do negócio, né? Vocês não têm, uma equipe focada nessa questão de loja, mas devem ter pessoas chaves que... Isso, essas pessoas elas já têm o direcionamento para montar o negócio. Vai abrir uma loja, né? E todo mundo já sabe o que precisa fazer. Mas a equipe de móveis, a equipe que faz a parte de instalação elétrica, pintura, tudo isso ela existe. Então acaba sendo a mesma para porque já replicar. Sabe o padrão, né? Isso.
Então, o pessoal de TI, o pessoal que faz instalação lá dos computadores, enfim, tudo já faz padrão, né? Até porque o treinamento acaba sendo padrão. Então, vai operar um caixa lá em Tijucas, lá em Florianópolis, lá em Palhoça, tem que ser o mesmo padrão daqui. Perfeito. Legal. Então, só que assim, com o crescimento, aí é desafio, aí tem que trabalhar a parte de liberação de crédito, o crediário, enfim. Passar lá uma semana é pouco para conseguir mostrar tudo. Pode crer. Esse centro de distribuição que está em planejamento é em Blumenau também? Em Blumenau. Uma coisa também que eu fiquei impressionado foi, já que tu falou de novo do estoque ali, foi com a frota, né? Cara, vocês têm uma frota gigante, são caminhões grandes, aí tem os furgões. Isso, a gente tem bastante carro pequeno, porque daí acaba escoando bem aí as entregas. A gente deve estar com aproximadamente uns 70 veículos na frota. Entre os bem grandes os maiores e os menores. Moto não tem? Não, não tem. Já chegou a pensar nisso? Não. É pela questão de segurança mesmo. Né? A gente tem um receio, porque ainda mais tu vai colocar um material ali, uma lata de tinta que é metal, que coisa vai... cai, bate um produto daquele. Sim. Então a gente acaba onerando um pouco mais tendo o veículo, mas tendo uma tranquilidade um pouco maior, né? Perfeito. O Urano Clock perguntou quais são os desafios da sucessão familiar. Pois é, né? A gente viveu esse... Obrigado, Urano, um amigão aí. A gente viveu esse desafio internamente. Então, quando meu irmão saiu, né, com meu pai, porque a gente às vezes imagina que por tu ter uma posição favorável, vamos supor, meu pai, eu sou filho, eu vou dar a natural, minha, né? A minha opinião vale mais do que a do outro, coisa. Então tu tens que te moldar para que a tua voz não seja a que todo mundo vai dar a bênção, o amém, deu, não. Então esse eu acho que é o maior impacto assim que eu tento não passar, né? Eu tô na condição lá de sócio, administrador, junto com a minha irmã, mas, claro, em partes por competência, mas em partes porque, eu sou filho, meu pai que criou esse negócio lá quase 40 anos atrás. Então, tu ter essa sensibilidade, né? Dentro da família, de saber, cara, eu tenho que levar o negócio para frente, mas sabendo que eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, eu acho que só na consciência, né? Porque, por exemplo, vem minha filha, minha irmã também tem filha, daqui a pouco vai trabalhar lá dentro, né? Ou não vai. Eu acho que isso é muito de pequeno, né? Porque a pessoa ela já tem que entender que não é às vezes a verdade dela, né? Então eu digo assim, eu falei antes de 3 pessoas que são braços direito meu, que é o Eduardo, o André e o Diego. Eu aprendo mais com eles, que estão 20 anos na casa, que pegaram toda a base, porque daí eu transformo esse conhecimento que eu pego deles, vou aplicar isso de tal maneira dentro do negócio, né? Então, para responder o Urano, eu acho que a questão da sucessão familiar é muito conversa, é tentar respeitar o mais velho que está no negócio. Então, meu pai, eu tenho muito... Eu tenho uma admiração enorme por ele, pela minha mãe, pelo que eles fizeram. Enfim, poderia não ter dado certo o negócio, mas deu certo. Então, eu acho que além de como empresário, né, eu tenho uma admiração como pessoa, porque tu sair do nada, né, jogar tudo e fazer o negócio. Hoje a gente vê, o cara às vezes não sai do emprego para montar um negócio, que não tem filho, que não tem responsabilidade. Que os meios de informação estão muito mais porque tem medo, né? Será que vai dar certo? E eles lá atrás, sem visão de negócio. Passaram por aquelas que tu falou, né? As hiperinflações, aqueles planos econômicos malucos lá. E então, assim, eu acho que é isso aí, é escutar. Sim. O desafio da sucessão familiar é esse, é escutar, conseguir enxergar que não é dono da verdade e moldar junto. Tu sempre foi assim ou tu aprendeu a ser assim? Não, eu acho que por conta dessa forma mais rude que o meu pai e meu irmão tiveram, eu vi que eu não queria aquilo pra mim. Então eu disse, cara, eu não quero essa briga, eu não quero esse jogo de eu tô certo, o outro tá errado, não. Eu prefiro fazer então e se der certo, poxa, que bom, vamos pra frente.
Mas não, eu quero que seja desse jeito. Porque quem manda sou eu e não, não, cara, isso aí pra mim não. Tanto que assim, eu não. Muitas vezes eu me coloco assim, eu vou vir aqui falar, eu vou vir falar mais da empresa do que de mim, porque eu tô lá na condição, né, ocupando lá esse espaço agora, mas não foi uma coisa que eu criei 40 anos atrás. Então talvez lá na frente, daqui a 20, 30 anos, se a empresa chegar numa situação ainda mais favorável e tal, eu possa dizer, tem muito do trabalho dele lá. Mas não trazer para mim o mérito, né? O mérito é de toda uma equipe. E quem trabalha comigo e quem acompanha isso sabe que é verdadeiro o que eu tô falando. Porque eu dou essa responsabilidade para toda a equipe, né? Então eu falo, cara, se a pessoa não trabalhar aqui, ou se eu não trabalhar aqui, eu vou trabalhar no supermercado, eu vou trabalhar numa loja de roupa, também vai ter coisa que eu não vou gostar, que não vai ser legal, né? Então eu tento trazer isso muito para a equipe. E aí a gente acaba colhendo os resultados bons aí. Mas eu acho que se pudesse ter uma marca registrada tua, eu acredito que seja a quantidade de filiais, né? Que isso é uma coisa que, essa expansão, que é uma marca tua mesmo, né? Que veio por ti isso, né? Isso. E assim, aí tem que novamente ter essa humildade de dizer, com isso crescem outros problemas, né? Então, eu tava muito até aqui, vamos abrir loja. Aí vem todo uma montanha de coisas que precisam ser resolvidas para abrir aquelas lojas, né? Então, às vezes aí tem que dar um pouco de direcionamento e tudo mais. Mas eu imagino que sim, a nossa expansão foi muito assim da minha persistência de dizer vamos. E deu certo, né? Uma baita ousadia, né? Mas isso é também um dos elementos do empreendedor. Às vezes eu mesmo olho e vejo, caraca, que loucura, cara. Como é que a gente foi fazer aquilo lá e tinha tudo para dar errado e deu certo, né? Massa. Porque provavelmente tu repetiu as palavras que teu pai deve ter dito algum dia, né? Quando falavam que ali não era movimento, né? É isso aí. Que massa. E aí a gente... E teu pai continua daí? Sim. Ele tá como sócio, mas ele continua com as orientações, todo dia. E é super importante a presença dele, né? Cara. Até porque ele tem essa visão aí histórica do negócio, né? Então, eu acho assim, é importante, não só importante para nós, mas para ele, né? Tá lá e... Isso é a vida dele, e ele, assim, vão ter oportunidade de conhecer ele, ele às vezes é mais inovador e mais... Sabe, mais arrojado. Ele tem um apetite enorme pelo negócio. Então, vamos fazer, vamos melhorar. Ele não tá aquele negócio, eu tô cansado, quero viver a vida. Não, nada de cansado. Pelo contrário. Quantos anos ele tem? Ele tá com 69. Tá novo também. Que massa. Não, super... ele, então, 69, com 29? 30 anos. Com 30 anos ele, que legal. Então... Uma inspiração, inclusive, pra mim, porque foi com 30 anos, né, que a gente criou o Blumencast. Eu tinha 30 anos. Muito bom, cara. Bom saber. Isso aí. Que mais? Inclusive, tu pensou, né? É o momento de... Foi o que eu pensei, né? Eu era CLT, daí a gente empreendeu com uma marca de camisetas, e aí foi nisso. Eu saí do CLT, eu pensei, cara, se eu tiver que empreender, vai ser agora. Eu tô perto dos meus 30 anos, ou eu vou engatar num CLT e tentar, né, a vida executiva, ou então agora é o momento de empreender, né? E aí tem dado certo. E assim, uma das coisas que eu tenho pra mim, eu não vislumbro um negócio assim, eu quero lá na frente estar com 30 lojas ou 40, não. Não tem um número assim, um fetiche, né? né? Eu vejo que as coisas acontecem e vão te dando alguns caminhos que tu não imagina antes. Então a gente hoje está aqui no Blumencast e tal, daqui a pouco o Blumencast é um negócio maior que vai estar, sei lá, vai fazer uma parceria com alguém de um outro país, ou de outro... enfim, e tu não consegue mensurar isso agora. Então, às vezes, a gente sofre por antecipação em querer criar um negócio tão diferente, né? E que não chega a lugar nenhum. E às vezes, no dia a dia, tu fazendo aquilo ali, feijão com arroz, vai te levar... As oportunidades chegam, né? Chegam. Cara, eu penso muito isso, porque também a gente, né, tem vários projetos, vários sonhos, várias coisas, assim, e a gente começa a criar uma ansiedade. Esses dias eu tava, assim, eu passei por uma barra mais pesada, assim, a Joyce acompanhou. Uma crise de ansiedade, porque eu tenho muita coisa, muitas ideias na cabeça, mas como é só nós dois, para operacionalizar algumas coisas, tipo, tem que ter o feijão com arroz, né? Então, assim, hoje pra gente é essencial a gente fazer a entrega dos nossos compromissos com os nossos patrocinadores e parceiros, né? Isso a gente não abre mão.
mas a gente gostaria de entregar mais conteúdos orgânicos nossos, né, de curiosidades e tudo mais, assim. E aí hoje tem muitas plataformas, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Spotify, enfim. Coisa. Aí como é que tu vai conseguir dar conta de alimentar tudo isso, sabe? E para cada um é um jeito diferente, é como tu falou, uma cultura diferente, né? E tem gente consumindo de perfis diferentes, de idade diferente, né? É muita coisa para... Mas assim, eu vejo que às vezes a pessoa pode se limitar a dizer, poxa, eu tô só em Blumenau. Eu já vejo diferente, cara, tá em Blumenau, tem Oktoberfest, tem, sabe, tem tanta coisa aqui que dá pra explorar, que dá pra... A gente costuma falar que Blumenau é uma das poucas cidades no Brasil que guarda tanta história de si. Tem outras cidades que não têm um arquivo histórico tão forte, uma história tão forte, sabe? Então tem as histórias das empresas, porque, tu acabou de falar aqui, vocês foram pioneiros no sul do Brasil no sistema, né? De tintométrico, né? Então, assim, tem cada empresa que tem um bom período de mercado, assim, geralmente reúne algum tipo de pioneirismo, sabe? Blumenau é cheio de empresas pioneiras, né? Então a gente tem que se inspirar com isso. E eu valorizo muito a história. Cara, tudo tem um porquê, sabe? Então a gente... Por que abriu a Construcola? Poxa, porque deu enchente por causa do rio. Porque... Então é muita coisa que lá na frente vai dizer, pô, olha que bacana, né? Contar isso. A gente tem algumas peças antigas lá na loja, né? Então agora a gente está conseguindo colocar isso um pouco melhor lá, expor um pouco melhor. Cara, e é impressionante como o pessoal gosta de ver as coisas. Um telefone de época lá que tem uma foto com meu pai, ou uma coisa que tem um rádio com minha mãe. Cara, aquilo faz parte da história e o pessoal valoriza tanto isso. Cara, é impressionante. Então, por isso que a gente gosta de contar a história, sabe? Porque a gente sabe que o blumenauense, a região aqui é muito sedenta por essas histórias, né? Essa primeira máquina, a gente tem ela ainda, né? E ela é uma máquina bem antiga e agora a gente está reformando ela e vai deixar em exposição também, vai fazer um cenário lá. Que legal, então... que massa. E tem uma coisa também que o sistema de vocês, não sei se é desde o começo, mas tem coisas ali que o cliente comprou que... Fica registrado. Desde 1997. Meu Deus, o cara fez uma reforma, comprou uma tinta lá. Tal, código tal, tá cor ali. Cor do quarto tal. Que legal, que massa isso. Então... Tanto é que eu não sabia mais as cores, eu pedi para as meninas olharem para mim e trazer o código. E se eu não me engano, num dos primeiros conteúdos que a gente fez para Construcolor, tem a foto da casa que era então dos teus pais, onde foi a primeira... A gente colocou no fim do conteúdo, a gente colocou essa casa, que eu acho até que era uma casa de calhetão, não era? Uma casa, isso aí. Eu lembro que tinha, eu acho que a gente falou sobre o pioneirismo no nosso conteúdo lá. Depois vou recuperar esse conteúdo, mas ele tá lá no nosso feed. Vamos para a próxima pergunta? Bacana. Vamos. Gislaine Sassi. Qual líder você tem como referência? Aquela pessoa que te inspira? Cara, o meu pai, né? Acho que assim... Não tem como ser diferente. E tem assim como é que eu posso te dizer? Um ícone que eu vejo assim, Brasil, que eu sei que vão me achar velho, assim, mas que eu gosto muito, que é o Silvio Santos. Cara, eu tenho assim uma admiração pelo Silvio Santos, pelo carisma, né? Claro, agora ele tá já com uma idade mais avançada. 91, eu acho. Acho que 94. 94. Mas eu acho que o que ele fez, pela época que ele fez, né? Pelo tempo que ele fez, cara, né? O cara é um ícone. É todo mundo queria imitar ele e assim, não usou de tudo que ele foi, do que ele é, com soberba, né? Sempre foi nunca humilde. Se tornou arrogante, né? Tanto que tu vê, ele nunca quis aparecer, ele era um apresentador, mas... Então, eu tenho ele como um líder, assim, eu acho ele um cara... fantástico. Se tem alguém assim, tu quer conhecer alguém pessoalmente, não é jogador de nada, não é futebol, não seria o Silvio Santos, assim. Cara, que legal. Que eu lembro, assim, que eu acho bacana. Chegasse a assistir o Rei da TV? Cara, eu já assisti tudo do Silvio Santos. Mas essa série ali foi avacalhada, né? Mas... Satirizaram bastante. Mas contou uma parte, né, que é verdadeira, que fez com que a gente buscasse vídeos reais, assim, né? Dele contando, dele sendo entrevistado. Ele tem poucas entrevistas, né? Exatamente. Tem muito vídeo que contam a história dele, né?
mas dele falar, assim, são pouquíssimas. Algumas ali da década de 90 que ele gravou. Isso. Mas tu viu aquela que ele abriu o telefone no programa dele para as pessoas? Foi o retorno da cirurgia dele, né? Ele tava voltando, essa é dele mesmo, né? E aí ele deixou todo mundo perguntar, o Sérgio Malandro perguntou, cara, sensacional. Foi muito bom. Que ele fala do suor, né? Que ele mostra tudo suor. Isso, da primeira esposa dele, que ele escondeu, cara. E isso que eu acho mais legal. Pesa na consciência dele, né? Ele na cabeça dele tava lá, né? Muito massa. E ele reconhecer, né? Pro grande público, todo mundo do Brasil conhece ele teve essa... É que o sucesso, ele é traiçoeiro em determinadas questões, né? Então a gente acha, por exemplo, assim, ó, abrimos a 20ª loja lá. Isso não... Todo dia lá, nesse dia, todo mundo, poxa, parabéns, 20 lojas e tal. Se tu não tens um controle, cara, aquilo inflama o teu ego, tu pensa, cara, olha só, a gente tem 20 lojas e tal. Então, todo dia, eu penso assim, cara, Evald, né, eu brinco com elas lá, baixa a bola, Evald, segura a onda, cara, abriu, cara, não é mais do que ninguém, segura. Então, eu puxo isso pra mim, porque senão a gente acha que é melhor que os outros e tal. E isso é um exercício que a pessoa tem que fazer. Porque conforme tu vai dando alguns acertos na vida, não que tu tenha sucesso, mas tu vai dando alguns acertos, tu acha, poxa, eu tenho mais inteligência. Não, às vezes tu teve uma oportunidade diferente. Nem todo mundo recebe a mesma oportunidade, né? E esse olhar, cara, essa atitude, ela é sustentável. Para mim, isso é uma das receitas para se manter no sucesso, sabe? Essa humildade, assim, porque... É antigo, né? Mas a minha mãe sempre disse, né? O orgulho precede a queda, né? Então, cara, quando tu se acha bom, falaram isso do Titanic, né? Que nem Deus afundava e olha lá onde é que ele tá, né? Então, cara, é muito importante. E quando tu estás num momento bom, cara, pra ti, né? Tu tem que se controlar pra não ser o dono da verdade. Porque, poxa, eu fiz, deu certo, é assim. Não, mas deu naquelas circunstâncias, né? Então, tu ter esse golpe, assim, dizer, cara, não, segura, eu acho que, né, vamos lá, com a equipe também, né? Exato. Então a gente tem muito isso lá. Bacana, muito legal. E aí o Diego Leitão até perguntou qual é a fórmula de sucesso. Então... Diego é um parceiro nosso também, trabalha aí na pintura. É o que eu digo, cara, eu acho que assim, eu não acho que eu sou um cara de sucesso, não, a gente deu alguns acertos e ok, né? Mas cara, todo dia trabalhar, seguir rotina, vai, busca, que daí lá na frente tu vai olhar para essa tua história, né, para todo esse contexto e dizer, poxa, eu me considero uma pessoa feliz. Então eu todo dia, poxa, só agradeço e tal, não sou de pedir, mas eu vejo que assim, quando tu olha para trás, tu tem que se sentir feliz com aquilo que tu construiu, né? Então, poxa, eu não enganei ninguém, tentei fazer a coisa mais correta possível e tal. E muitas vezes quando a gente trabalha assim, a gente acha que não colhe, mas colhe. Né? Então, tanta gente, né, tentou de alguma maneira na vida da gente passar a perna em alguma situação, e aquilo é uma situação. Né? Não fica remoendo aquilo porque, poxa, passou para frente, vamos lá, tu faz tanta coisa boa que o resultado vem. Exato. Tu não está enxergando isso, mas ele vem. Então, fechei uma venda, fechei aquilo, deu certo uma loja, e assim vai, né? Verdade, cara, é famoso também, né, Deus, como quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela, com certeza. E quem hoje acha que tá tirando vantagem de ti, amanhã vai lá e perde aquela vantagem, né, e tu, se eventualmente foi lesado, tu recebe várias oportunidades, né, em dobro, em triplo. Eu não fico sofrendo naquele sentimento, porque assim, poxa, tem gente que tá... sei lá, pega uma marca de tinta X e invasa outro produto lá dentro e vende, poxa, vai denunciar. Cara, a pessoa tem a consciência dela. Uma hora, uma outra coisa vai acontecer para ela, que aquilo não vai dar certo. Milagres não existem. Então, poxa, para chegar até aqui foram quase 40 anos. Né? Não tem como fazer diferente. É o tempo, é batalha, é dedicação, né? Suor. Então, e a gente está longe de chegar perto daquilo que a gente almeja como melhor, né? Então, eu acho que é isso, é uma sequência aí. O sucesso não é uma coisa, eu acho que é uma sequência, né? Sim. De fatos que vão contribuindo pra gente contar uma boa história. Ele é um processo, né? Que legal, cara. Pô, a gente tá bem contente aqui. Tu tá contente, Joyce? Claro. Mais uma história inspiradora, né? Mais uma história inspiradora. Talvez tenha falado um pouco demais aí, mas... Que isso, cara. Olha, a gente tá aí com quase 2 horas. Não parece que, né? 1h45 aqui, ó. Mas voou o tempo. Voou demais, mas, cara, foi muito massa. Primeiro, por conhecer a história do teu pai, de empreendedorismo, inspiradora.
conhecer a história da Construcolor, né, que eu acho que está na vida de todos os blumenauenses, né, enfim, independente do bairro que estiver. Tá fazendo agora um nome, né, em toda Santa Catarina. Tem projeto para estar fora de Santa Catarina, por enquanto não. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, tem bastante mercado aqui ainda para pegar, né? Isso. Tem que até mandar um beijo também e um abraço pro Jackson Gustavo, que tinha perguntado justamente isso, se tinha projeto para fora de Santa Catarina. A gente adivinhou aí. Por enquanto não. A gente até tinha uma ideia de talvez ter uma loja grande, daí com mais produtos, talvez em Curitiba e uma em Porto Alegre, para daí a gente estar nos 3 estados e poder atender com e-commerce os 3 estados. Não é uma coisa que a gente descartou, mas eu acho que por hora a gente tem algum espaço para trabalhar aqui em Santa Catarina e é uma coisa que está lá. Sim. Pode talvez a qualquer momento sair da gaveta, mas por enquanto não. E, cara, te parabenizar por ser essa pessoa humilde, simples e super comunicativa, aberta. Dá pra ver a questão assim do teu tratamento, do teu trato com os colaboradores, sabe? Estar aberto a opiniões, a reconhecer eles também. Isso é muito legal, cara. Não, eu que agradeço. Eu digo assim, a nossa equipe no dia a dia, né? Até para todos os clientes, às vezes a gente entra meio correndo porque já tem alguém esperando e tal, e depois o cara fica, pô, será que eu cumprimentei aquela pessoa? Será que... Às vezes pode alguém olhar e dizer, pô, o cara tá lá, mas não é, né? Então, aquela correria. Esse é uma coisa que eu tento tomar cuidado para não transparecer uma coisa que não é, né? Mas, obrigado, eu acho que isso a gente vai construindo, né? As coisas em conjunto e o resultado acaba sendo satisfatório. Vamos chamar o Evald aí quando tiver com mais algumas lojas inauguradas aí. Quando o tabuleiro estiver mais completo, mais cheio. Mas, cara, a gente quer também aqui te presentear com o nosso boné aqui. Todos os convidados saem aí com o boné do Blumencast, que é assim como a Construcolor tem qualidade, né? A gente faz aqui com o nosso parceiro, que é a NZ Caps, que produz aqui bonés de altíssima qualidade. Então, se você também quiser fazer um boné personalizado a partir de uma peça, eles fabricam, e a gente fez questão aqui de deixar personalizado aí com o teu nome. Acho que faltou o Neto aqui, né? Senão é pro teu pai daí, né? Muito obrigado. Show. Então muito obrigado. Show. Foi para mim, né, muito, muito legal mesmo participar aqui e falar um pouco da nossa história. E quem sabe mais pra frente a gente volta e, com certeza. E falar um pouco mais, talvez até a minha irmã, que é da parte financeira, e contar lá os desafios que ela tem. Enfim, meu pai, quem sabe também. Pessoal, obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado aí pra todo mundo que nos acompanhou nesse episódio de número 167. É isso, agora eu lembrei. Então, peço aí pra vocês se inscreverem no canal. Deixa um like, comenta o que achou aí dessa história inspiradora da Construcolor. Compartilhem esse episódio para que mais pessoas também possam se inspirar e para que o YouTube possa recomendar aí o Blumencast, que é o podcast de Blumenau, para mais pessoas também. A gente fica por aqui, até semana que vem no próximo episódio e tchau!